Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje vamos falar sobre o regresso aos estádios, vamos também falar sobre o assunto da ordem do dia benfiquista e vamos responder às vossas perguntas que nos deixaram nas redes sociais. Eu tenho uma pergunta. É normal este fogo todo? Isto é suposto estar a acontecer? Tem um calor. É bem, na verdade, não sei se foi a altura ideal para começar a acender o lume, mas... Meu Tibério, olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Sim. Cá estamos. Nuno. Bom receber-vos. Era já para dizer isso? Não era? Não! Estamos a gravar este episódio então nos novos estúdios, não é? Estúdio exterior do Benfica Independente. Estamos fortíssimos. O Chroma aqui está fortíssimo, estás feito um trabalho de edição brutal. Hã? Isto é tudo falso, como era o Jabor. Não está nada. Não está a mão aí na Não, mas a verdade, Não, a verdade é que eu apanhei malta na dúvida. Estás a falar disso, mas eu apanhei malta na dúvida. Isto de lampiões é sempre desconfiar, não é? Hoje estamos desfalcados, não é? Sim. Falta-nos o nosso Grande baquero. baqueiro, não é? Prefiro ir para a praia com uma brasileira e vou estar aqui a fazer Benfica. A de vermelhão. Se fosse essa turma aí. Mas não, isto não posso confirmar. Bom, o nosso primeiro tema então é sobre o regresso aos estádios. Para já, antes com esta, ainda estamos a meio da pandemia, numa altura em que os casos novamente voltam a aumentar, acham que realmente vamos poder voltar aos estádios e aos pavilhões em breve ou não? Epá, é uma boa pergunta, não é? Porque aqui a grande questão é que, ainda, se não me engano, agora na sexta-feira foi, portanto, os horários dos centros comerciais e de lojas e de tudo o que é restaurante foi liberado, digamos assim, não é? Portanto, eu não estou enganado, portanto agora houve mais aqui um passo na Sim, podem estar em até direção, mais tarde. exatamente. A minha grande questão é que me parece que o desporto é sempre, não só necessariamente o futebol, mas o desporto é sempre aquele patinho feio, portanto é sempre aquela coisa que o governo aproveita para mostrar a mão pesada, não é? Mão de ferro. E portanto eu tenho sérias dúvidas que o regresso seja feito já, nos próximos tempos e quando houver, em que condições é que será, não é? Porque estava a falar que realmente a coisa foi liberada, mas em alguns conselhos, porque vai haver velocidades diferentes. Ou seja, podemos ter um campeonato em que de repente algumas equipas estão num conselho Mas será que isso podem isso jogar. vai ficar já definido no início? Não. A DGS terá supostamente. Para já tem a última palavra. Portanto, Mas vai a questão dizer- é assim, a questão é dizer, porque isto foi uma questão que se colocou, como muita malta colocou, que é o Santa Clara pode ter público em alguns jogos e os restantes não. E os restantes não, estás a ver? Mas eu- Tiraram alguma contrapartida disso, estás Mas a eu ver? não acho isso mal, sabes? Eu não acho isso mal. Por exemplo, o futebol em Portugal joga-se do Algarve até ao Norte. Está quase tudo concentrado no Norte, ali num espaço muito pequenino. Entre os Guimarães e o Porto, ali mesmo no Minho. No Minho, mentira. O Minho vai ter Albraga. várias, Sim, supostamente. mas Chaves, não há nada ali para sim. aquele lado do interior de Não há, Portugal. não. Portanto, é tudo litoral. Litoral Norte. Exatamente, portanto a maior parte dos clubes estão lá. Temos um no Algarve, tínhamos o Farense que desceu, temos só o Portimonense, temos quatro, se não me engano, na zona de Lisboa, aqui à volta de Lisboa, o resto é tudo no Norte. Portanto, eu não me parece que seja justo, por exemplo, se existem condições para se fazer um jogo com público no Algarve, só porque alguém no Conselho do Norte ou até em Lisboa não existem condições, por qualquer seja por motivo for, que todos os estádios estejam a ser públicos por causa de um. Epá, sim, Eu entendo a lógica da justiça, mas quando já estamos há 1 ano e meio Pois. sem público, eu não sei até que ponto é que também é justo. Mas pensavas da mesma forma nas últimas 2 jornadas do campeonato, por exemplo? Não. Porque aí a questão era se fazia a última ou se fazia as duas, não é? Aí não. Era um desequilíbrio Aí sim, evidente. Aí, claro, aí como é óbvio. Ok. Agora, aqui estamos a falar do início do campeonato, não é? Imagina que o Algarve, por qualquer motivo, porque vão para lá os bifes fazer outra festa, de repente fica aquilo também, eu não sei o termo, mas fica com os índices marados, desculpem, perdoem, mas eu não sei os termos, e que no Algarve de repente existem estas condicionantes. Mas em Lisboa e no Norte, não. No Norte estão a 600 km. Será que é justo termos 12, 13, 14 clubes pendurados por causa Mas, de portanto, por esse conceito realmente de justiça no futebol não é tão óbvio como parece, né? Porque isto é um bom exemplo. Yeah. Não é justo, mas por outro lado, em termos desportivos, depois pode ser realmente uma equipa que vai jogar os jogos todos com público, imaginemos, e outra, porque realmente é da zona de Lisboa, Bom, só isto vai é- jogar. Isto é tudo temporário também. Estamos a falar Epá, de- sim, já é temporário há tempo demais, não é? Não, mas é uma questão. Eu entendo que não seja justo. Eu acho que nada disto é justo, na verdade. Não é justo, por exemplo, que só um clube é que não possa. Imagina que no Algarve não possam ter público nos estádios.
Por outro lado, também não é justo para aqueles que têm boas condições e que têm bons estádios e que imagina que o Benfica, o Porto e o Sporting têm estádios de 50, mais de 50 mil pessoas, há espaço para toda a gente, dá para meter ali. Mas então, E também não é a meio, muito a meio justo da, esses clubes não a terem meio da público. temporada passada já era possível ter público nos Claro que já estádios. Claro que já era. A meio, Lá fizeram está. a meio, porque os testes que foram feitos. Obviamente. Não, correram no super início bem. da temporada passada, eu e mais uns bons milhares fomos ver o Benfica na Liga Europa. Ou seja, e foi no início da temporada. Como é óbvio. Então, mas como é óbvio. Lá está, eu comecei por dizer que não sabia como é que ia ser, precisamente porque o governo tem mão dura e gosta de fazer Tem. do desporto um exemplo. Epá, pois. E entramos Mas estamos na numa segunda altura. parte. Mas, por exemplo, os concertos, os festivais, Sim, não é? estão Começam quase. a ser liberados. Vai haver agora Mas a maior em parte breve ali em Oeiras. Mas muitos deles passaram para o ano seguinte. A Live, Paris de Cora, muitos deles passaram. Porquê continuamos a ser. O Eu não estou a Patinho falar, Feio. não estamos a falar aqui nem de grupos, O Benfica nem não. de claques, nem de Patinho nada, estamos a Feio. falar de Ninguém adeptos vai, mesmo. não é? Não é só os claques que não vão, ninguém Claro, vai. claro, estamos a falar de adeptos. Mas porquê é que acham que se olha para os adeptos ainda? Não, pá, desta forma. estás não a sei ver? bem- Tipo, eles não se sabem comportar ou. Poderia ser pelo facto de não Pá, termos... porque a cena, mesmo que a cena, e pá, é inevitável que a gente fale disso, mesmo a cena dos festejos, opa, eu compreendo que pá, houve ali alguém que tenha culpa, que teve culpa, e não são só os adeptos que vieram para a rua. Não é? Os adeptos, eu acho, e eu não gosto muito deles, toda a gente sabe o que é que estamos a falar, são os que têm menos culpa. Opa, Mais ou houve menos, uma- mais ou Permi- menos. Permitiram que montassem Não, o que podes dizer é, monitor, se nós faríamos o por mesmo, se amor calhar de Deus. fazemos o mesmo, mas há uma parte de Pá, responsabilidade dos adeptos. nós se calhar não fazíamos o. Nós, se calhar, Se eles chegassem- não fazíamos o mesmo. se eles Mas, chegassem muitos a um adeptos lado do Benfica e faziam o visse- mesmo. Claro que Sim. faziam. Mas a questão é que é Deixassem. assim. A questão é que aquilo foi mal organizado. E depois é a cena de toda a gente empurrar a bola uns para os outros. Não é? O Medina para ali, a administração interna para aqui, não sei o quê. O Quer dizer, Imal perdeu-se. nós tivemos esse exemplo. Pá, eu não tenho o hábito de frequentar o Marquês. Sou honesto, não tenho o hábito. Vou à Retunda agora nestes últimos tempos. Vou à Retunda e depois vou para casa. Ou às vezes vou jantar com a malta, não sei o quê, vou para casa. Mas é assim, pá, os adeptos do Benfica, para entrarem no Marquês, tinham que ser revistados. Agora, quem é que planeia aquilo? Eu não sei. Se é o clube, se é É o clube Câmara com e a autarquia, se é o clube, a autarquia e a administração interna. Agora, a autarquia não pode ter... Dois pesos e duas medidas. pá, claramente, estás a ver? E depois é a cena de... Pá, é claro que o que sai dali é aquelas imagens, já para não falar da violência social, mas não vamos por aí, mas a imagem da malta, não sei o quê, pá. E se tivessem deixado entrar 15 ou 20 ou 30 mil dentro do estádio? Seria Com a indicação expressa que não iam permitir aglomerações Claro. lá fora. Claro! Não é? Mas depois também há aquele senão que é, e já vamos falar disso, que é, ok, Quem é que são, pode esses, público- quem é que são esses 20? ok, o Benfica vai poder ter público no estádio ou nos pavilhões. Quem é que são? Essa é outra questão, que se calhar que é a segunda parte, e que eu vi malta. Deixa-me lá buscar os comentários. Sim, eu vi mas malta estás a falar ver? disso. Quem é que São quem os é que com será? cartão de adepto? Não são. Nem sequer precisam de ser os cartão de adepto. Porque imagino que mais facilmente o Benfica vai beneficiar. O Benfica é a maior parte dos clubes, que isto vai ser igual. O Porto, Sporting, Vitória, vão todos passar pela mesma questão. Mais facilmente, se calhar, vão beneficiar adeptos com mais anos, provavelmente, com mais anos de sócio ou mais anos de estádio, digo eu, terão prioridade. Eventualmente só depois, ou então paralelo, isso é que eu não sei, o que é que vocês acham? As claques. Ou os grupos. Sim, olha. Quem é que acham que será prioritário? Os mais velhos? O Zé Rosário deixou-nos assim essa questão no Twitter. Pergunta ele, também o nosso patrono, obrigado Zé, qual deverá ser a política do clube de alocação dos bilhetes para os jogos em casa, já que não se espera lotação completa? Antiguidade, red pass, sorteio, etc. Pá, isso é uma cena. Epá, isto é muito. Sorteio, eu acho que era, apesar de tudo, é o mais democrático de todos, mas Mas sortear entre quem? entre todos os Entre todos sócios. os sócios. Ou entre quem tinha Red Pass? Esta é daquelas Estás a situações perceber? em que não vai, eu acho que não vai haver uma resposta certa. Não vai haver. Qualquer sistema que implementem vai ser injusto para alguém. Se for sorteio, é injusto para aqueles que não conseguem ir ao jogo. Se for por antiguidade, é injusto para aqueles que são jovens e que não são tão antigos e não têm culpa por serem jovens. Mas que têm dado o litro, por exemplo, no apoio nos últimos tempos. Epá, mas repara numa cena. Eu, por exemplo, uma final da Liga Europa. Ou é um contexto diferente, mas o final da Liga Europa. Pá, se eu não tivesse ido aos jogos fora, seja o que for, ou aos jogos em casa, pá, eu percebia pá, que não tinha que ter prioridade. Mano. Eu percebia disso. Mas por outro lado, também percebo que quem vá, imagino, malta que esteja aqui em Portugal Continental e que vá a um jogo à Turquia ou não sei o quê,
pá, é um investimento brutal, mano. Pá, que tem que ter prioridade, mas também são poucas as pessoas que conseguem fazer esse esforço financeiro, estás a ver? Pá, isto Agora- é um assunto que me deixa sempre meio... Não, porque epá, não há uma resposta certa. Mas se Não há calhar uma resposta já certa. nos estamos aqui a dispersar um bocadinho, mas então deixa-me fazer outra pergunta. É justo para uma final da Taça ou uma final da Liga Europa, como a Benfica teve 2 seguidas, que o critério para a prioridade dos bilhetes seja os jogos do campeonato em casa? Pronto. Quando o Benfica sabe, Epá, lá quando isso. o Benfica sabe os bilhetes que tu compras, os jogos das modalidades, da Taça, da Taça da Liga, o Benfica tem esse registro todo, mas só conta os do campeonato. Estás a ver? Há buracos em todos os sistemas. Estou a especular, mas calhar uma solução seria todos partiam a mesma base e depois havia uma majoração para quem fosse a modalidade, Sabes mais que não sei o quê, mais alguém dizia-me, alguém que nem é do Benfica mas é uma pessoa que está habituada a viajar, dizia-me assim, pá, o Benfica não está habituado a ganhar. E então não tem logística de preparação de finais. Pá, e era uma crítica que essa pessoa fez em conversa comigo. Pá, eu Não é do Sporting essa pessoa. acabo por dar razão, estás a ver? É verdade. Porque nós assistimos tanto nas duas finais, pá, um ano o Benfica passa o que passa, pá, e no ano a seguir, mesmo assim, a malta ficou ali meio embrulhada, nunca sabe como é, como é que não é, estás a ver? Agora, pô, se faz sentido, epá, se calhar não faz, mas é um critério. Mas é o que o João diz, pá, se calhar o sorteio, mas o sorteio entre quem? Essa é outra questão, estás a ver? Pá, eu acho que a prioridade tem que ser sempre os sócios. Provavelmente para a direção de marketing sócios, serão claro. todos Sócios, os claro. clientes que usem o cartão para uma porcaria qualquer. Mas tu achas, por exemplo, então, vamos lá ver uma coisa. Mas os todos Nós sócios. sabemos que alguns camarotes têm estados abertos. Sim. Nós sabemos que, por exemplo, cada clube tem direito a convidar X pessoas para um jogo de futsal, por exemplo. Certo? Pá, e se alguém estiver a ver e me quiser convidar, mas tu sabes disso. Não é só os intervenientes do jogo, é o clube que tem direito a convidar X pessoas. Pá, até aqui tu estás a fazer ali pá, não é uma divisão, mas estás a criar ali uma barreira, que é a malta de bem pode ir e vai continuar a poder ir. E assim, a partir do momento que o estádio esteja aberto, nem vai sequer entrar nessa zona de Pois não, decisão. e esse nem sequer conta. É importante à empresa, agora não falo clube, à empresa SAD ter X clientes. A história dos camarotes, minha mãe trabalhou até à reforma na Caixa de Depósitos na parte de comunicação. E a Caixa tinha acesso a colocar X pessoas nos jogos, porque tinham lá um camarote. E o que é que faziam? Levavam, por exemplo, se na altura tiveram uma figura do governo, uma alta figura do governo de Marrocos, por exemplo, e tiveram uma reunião de trabalho no Estádio da Luz durante um jogo. Ok. Ou seja, o Benfica também serve nessa parte corporate, serve para isto. Sim, mas o Benfica pode ter um espaço destinado ao aluguer para ir ver. Super tranquilo com isto. E Isso é acho, outra coisa. e aí, e vocês sabem que eu não sou muito fã do futebol moderno, mas consigo comer esta coisa. Com alguma coisa, mas consigo compreender. Agora também é garantido que o Benfica tem que perceber que essas pessoas fazem zero ambiente no estádio. Sim, claro. que sim. Zero ambiente. Mas isso, o ambiente é outra Para discussão. instalar o farol. Sim, isso é outra discussão. Para instalar o farol, não é? Pá, mas não há, eu continuo. Mas Eu acho que tem eu que sou da pensar, se o opinião estádio em não que- vai estar cheio, isto para dizer o quê? Se o estádio não vai estar cheio, porque não vai garantidamente as novas regras, vai ter 30%, Mas, por exemplo, um porque pouco é que não mais. sorteiam entre os últimos Red Pass? Olha, as 40 mil pessoas que tinham Red Pass da última vez, Pois. pá, têm agora prioridade. Então Os não entram Red novos. Pass, E não os entram fundadores, novos. espera. Pá, desses 40, 20 assumem a entrada no estádio. Pá, esses 20, no segundo jogo em casa, estás não a ver? podem. Já não podem. Ir rodando. Há Pá, outra questão até também. começarem a liberar. Ir rodando, Que é- pode ser. Pá, pode ser. eu não sei se o Benfica não vai sequer. Porque eu vou dizer uma coisa. Houve aquela discussão, ei, mas o Benfica não devolve o dinheiro e depois o Benfica não coisa. Vou em cartão. Mas eu tenho. Em cartão. Eu Sim, ainda vou- cartão. Este ano, a próxima camisola está à maneira, essa camisola vai quase ser. Olha, dinheiro. boa ponto. Tenho muitas dúvidas se legalmente, porque as leis são diferentes, mas em França, na Alemanha, por exemplo, tem que sempre devolver dinheiro. Não, mas Tem sempre de foi fazer. colocada essa opção. Mas isso já. Mas era possível? Era. Se tu quisesses, devolvia o dinheiro. Ah, é? Ok, ok. Ah, não sabia, pronto. Acho que tenho A quase mim certeza. eu tive direito a 40 euros. Sim, sim, 30 sim. 30 Não, recebi euros. 50 tal euros. Eu tive direito a 30 e tal euros. Epá, mas pronto, deu-me para comprar mais uma. Deve ter A sido terceira igual, camisola deve ser igual a até todos, comprei porque euro. tínhamos todos o mesmo. Não temos todos o mesmo Red Pass, depois. Sim, mas pronto, deu para usar. Mas pá, eu não sei se o Benfica
Mas isso depois vai-nos lá para a discussão da vida do clube, pá, mas faz parte. Pá, eu não sei se o Benfica me pedisse para comprar o Red Pass, eu não comprava. Eu se calhar, estás a ver? Eu era capaz de comprar, se calhar. Quer saber se ias ver jogos, é isso? Epá, eu não sei, percebes? Olha, A cena do o clube do Marcos, pá, Marcos, se estiveres a ver isto, pá, desculpa uma expressão, mas o Offenbach não vendeu bilhetes fictícios? Pois. Pá, isto não percebes? É na Alemanha, meu. Pá, sim. Eu não sei se a Desde que malta... não pago o ordenado de outras empresas, eu estou contente com isso. Não custa nada. Nada, não me custa mesmo nada. Nada disso. Vamos lá ver. Temos de ter noção que os clubes também não são... O grande problema é que quando nós pensamos em futebol e em futebolistas, pensamos em milionários, sempre. Só que a realidade não é bem essa. A realidade do futebol, especialmente em Portugal, não é bem essa. Tens o Benfica, repara, tens o Benfica. O Porto está em dificuldades muito grandes. O Sporting, idem. Mas agora vou os dois à Liga dos Campeões, tem ali uma folgazita. Mas estão os dois em grandes dificuldades. O Benfica era o único nos últimos anos que andava a dar lucro. Provavelmente este ano trouxe problemas porque investiu. Certinho, mas com o contexto e com o descalabro desportivo que não vamos à Liga dos Campeões, é um grande buraco, vamos ser honestos. Mas a realidade do futebol português, em termos financeiros, é uma desgraça total. Sim, claro. Enquanto mais tu desces para as divisões inferiores, pior é. Pior. Portanto, esse é o cenário. O problema começa E as logo por divisões aí. inferiores então estão a saco. É quando tu pensas em futebol moderno e em clubes em 2021, pensas em malta rica. Exatamente. Quando a maior parte É dos verdade. jogadores não tem salários milionários, longe disso. E Tem a maior salários parte em dos jogadores- atraso. É atrás? Exatamente. E da segunda divisão para baixo, metade deles devem ter salários em atraso. Não, então... Sem contratos, recibos verdes e por aí Nós fora. já nós falámos, pá, não queria estar a tocar nesse assunto, mas... E é por isso, desculpe só terminar, e por isso é que me custa tanto que o desporto seja visto como uma coisa de milionários. Não é Não é, verdade. não é, A realidade em Portugal está muito longe de ser essa. Completamente de acordo. Mas há quem diga, e o João sabe, que... Há quem diga que o futebol sempre foi desporto do povo. Mas também há uma teoria de que foram as elites que criaram o futebol e não sei o quê. E depois o povo reclamou. reclamou. Exatamente. É muito por aí. É. Mas não. Agora- mas eu não vejo problema que existe um equilíbrio entre a malta dos camarotes, que eu não sou contra a malta dos camarotes, e a malta que gosta de ver futebol em pé, gosta de ver futebol Nuno, mas a questão O aqui estádio não da é, Luz. não é A Alemanha, malta. A questão aqui é a o Alemanha lida Olha, muito bem perfeito. com esses dois mundos. Topos sem cadeiras, a malta quer ver em pé. A questão vê aqui é em o pé. tratamento que tu dás. Porque, por exemplo, Exatamente, tu não podes tratar toda a malta da mesma maneira. Certo, mas a minha questão, quando eu puxo a malta dos camarotes, e eu tive a oportunidade para viver essa experiência, também para saber do que é que estou a falar, viver um jogo para o camarote. Também E- comeste o arroz doce do Eusébio? Hã? Não comeste o arroz doce do Eusébio? Não, meu. Não comi o arroz Mas doce. o arroz doce do Eusébio é muito porreiro. É? E os camarotes do Benfica, que eu já lá tive a convite de uma empresa antiga onde eu trabalhava, vem sempre um arrozinho Ei, doce, não- uma travessa de arroz É. doce com a figura do Mas foste Eusébio. lá em comer? É, cada- não me tocou, Mas foste meu, lá isso não me comer? tocou isso. Eu fui lá mais que uma vez. Eu fui lá comer e beber. Porque a cerveja depois é tudo à borda. Pois, É. a questão era Eu só essa. aproveitei Foi tudo, só foi, para tudo beber. foi tudo à bola. E era uma mesa assim e tal, juntinha, juntinha à não- bancada. Mas a cena que eu quero dizer é que não é nada contra as pessoas. A questão é eu sei que faz parte, a maior parte dos estádios tem este serviço e não sei o quê. Pá, mas, por exemplo, até a cena do álcool, meu. É que não estamos a falar só de cerveja, estamos a falar de vinho, estamos a falar de bebidas brancas, estás a ver? Podes sair de Até ratos, esta- podes até sair esta de ratos diferença- lá de dentro. Como saí, sim. E a diferença de Menos tratamento... É brutal. É brutal. A diferença de tratamento é brutal, meu. Estás a ver? Mas, pá, eu... Enfim, Mas então acho que tem que haver aqui um estamos a equilíbrio. chegar a um acordo que é o problema não é o adepto em si, é certos adeptos que são vistos pelo poder institucional de um clube como Então, aqueles que são mais desordeiros. Os das relotes são eu não sei tendencialmente como é... todos. Não, mas já- é tudo metido no saco. E se tu fores a ver, qual é a percentagem no Estádio da Luz, por exemplo, de grupo organizados de sócios, de elementos, a nível de percentagem, são o quê? 5%? não é isso. Não, diabos e não lembro terão quanto? Pá, não sei. Rapidamente. Mas, sabe, Diabos talvez tem se os quantos? diabos tiverem, se os normalmente tiverem Mas 3 quê? mil... No estádio? Sim. Ou em termos de sócio? A ir habitualmente ao então, estádio. Não, estou a A ir falar- habitualmente ao não, estádio. estou a falar a nível de red passes. Estou a falar de red passes. A percentagem, imagina, o Benfica tem 40 mil red passes. Desses 40 mil, Sim. o Diabos e Noremos junto tem 4 mil. Não será mais? Pronto. É 5, 10%, eu acredito que sim. Pronto, mas estás a ver. Ou seja, as leis, Pois. para o geral, são motivadas por esses 5 ou 10%, é isso? Não, eu acho
os restantes que também às vezes entram no mesmo saco na visão institucional, que é que a gente só vai arranjar confusão, entram todos no mesmo saco. E sabem que os restantes, os que vão para a central em Eu não alguns sei, jogos... eu faz-me confusão isso, sabes porquê? Porque muitas das pessoas que estão em poder de decisão, ou que têm poder de decisão, Falta-lhes... não! Nunca falta, Têm- nunca falta têm- estádio. Não, não é isso. E quando vão é à borda. João, Nuno, não é nada disso. É que têm filhos que frequentam, têm sobrinhos que frequentam, afilhados que frequentam, portanto, deviam estar mais bem, Olha, percebes? Ou informados. mas deixa-me. Há aqui outra coisa que nós não estamos a falar, mas que a malta aqui nos comentários também falam quase todos, que é que falta aqui o fator cartão de adepto, não é? Falta. Que não só nós vamos ter todas estas condicionantes de acesso ao estádio, como temos também mais uma condicionante extra, uma realidade nova que nós ainda não. Já está aí, mas nós ainda não tivemos que levar com ela, porque ainda não fomos ao estádio, que é o cartão de adepto. Especialmente nos jogos fora. E nos jogos em casa também ficam aquelas zonas delimitadas. Os E jogos em afeta casa, mais, os vai jogos afetar em mais casa- os benfiquistas, porque quem realmente enche o estádio, os estádios por Não assim, sei, eu não à sei grande se é o vai Benfica. afetar. Nós temos para já, temos que, para a malta que nos está a acompanhar e que depois vai partilhar com os amigos e que vai ouvir, há uma coisa que nós temos já que combater, que é esta teoria do medo. Quem não tiver não consegue, quem não tiver cartão de adepto não vai poder ir fora. Isso é tudo mentira. Não é nada disso. Estás a ver? Deixa-me ver o que é que. Ouvi o dei- Stefano, Yeah. Eu dou um exemplo muito prático, Nuno, que é o Passos de Ricardo Ferreira. Alves. Passos de Ferreira tem dois topos e duas centrais, certo? Pronto. Os adeptos de Passos de Ferreira enchem a central do lado dos bancos. O resto do estádio vai ser para uma zona especial para adeptos? Não. O que é que vai acontecer? Atrás de uma das balizas, dividiram a bancada a meio. Pá, de um lado é para adeptos para sócios com cartão adepto e o outro lado não é. Agora, qual é a que achas- divisão que vai ser? Qual é que achas que De vai um ser a lado- adesão da malta do Benfica a isso? Pá, espero que seja muito pouco ou nula. Sei que havia vontades de muita gente em aderir. Pá, espero que Havia vontade? sim. Não tenho a mínima dúvida. Porque é esta teoria do medo que está instalada, João. Que é, olha lá, eu prefiro pagar, mas isso sou eu e eu percebo Então os preços... eu percebo malta mais nova que chega ao pé de mim e diz assim, pá, eu prefiro não ir do que estar sujeito a. Claro. Ponto. Agora, se uma pessoa, a malta que viaja fora, me vier dizer, eu prefiro pagar 10 do que pagar 15. Pá, eu também prefiro pagar 10. No sentido em que Mas os a bilhetes questão- com o cartão de adepto fica mais Um barato. bocadinho mais baratos. Porque é para a zona de apoio versus... A questão de Passos de Ferreira é um exemplo prático. O Moreirense, por exemplo, ou Vitória, Sport Clube, ou Boa Vista, ou seja o que for, pá, que é? Boa Vista, na parte de baixo vão criar uma zona especial para adeptos. E o resto do topo? Então, Podes ir na mesma, mas tens de pagar mais. tens de pagar mais. Portanto, Nuno, tu ao invés de ires a todos, pá, se calhar vais a metade. Mas estás com a tua consciência tranquila, pá, que eu não me identifico com nada disto, não quero saber nada disto, não... Pá, mesmo que neve, eu não quero saber nada disto, estás a ver? Estás a Parece perceber? Stoke, uma noite difícil em Yeah. Stoke. Não, mas isto é importante que a malta, eu acho que a mensagem não passou bem, que é, pá, ninguém está proibido de ir. No Estádio da Luz, sim, existe a questão de, para a zona que tu estás habituado a ir, para aquelas duas zonas, ou para a zona na Curva Norte ou para o Topo Sul, exatamente não vais poder ir para lá se não tiveres cartão de adepto. Pá, mas isso não te impede, como sócio do Benfica, E para outra bancada qualquer. tu vais para outra bancada qualquer. Pá, não estás com os teus amigos que... Pá, mas é assim. Pá, há outros valores E agora sinto mais que mais altos se levantam, não É é? impossível criar-se um grupo organizado de adeptos, é escolher um sítio, vamos escolher que vamos todos para o topo, não sei quantos, no terceiro anel, começar a juntar um grupo de pessoas. O clube tem que ser avisado. Não. Se nós todos nos decidíssemos, Não. a partir de agora passamos a ir todos nós, que saímos as relotes juntos, depois cada um separado. Não. O clube é que tem que procurar se vir que é uma coisa com expressão e com realmente... Vai lá bater à porta? Vai lá bater à porta, como aconteceu. Mas, pá, faz parte, todos os clubes são assim. Eu estou a dizer Agora, que não me chocava, agora, que O caminho- ninguém o nos caminho- ouve, não nos chocava se nós começássemos a... não sei o que aí vem. quando falas em grupo organizado de sócios, eu uso esta expressão exatamente para falar de claques. Não sei porque sou teimoso.
Agora, um grupo organizado de sócios, podemos ser nós os três, um Benfica Independente, E começamos a ver sempre a bola no no não mesmo sei onde. sítio. No mesmo sítio. Por acaso podíamos começar a denominar-nos do grupo organizado de sócios. Nós somos todos. Eu sou do Benfica, eu sou sócio do Benfica, eu sou sócio do Benfica, quase os outros todos. Por isso é que cada vez que falava das oportunidades que eu tive para discutir com alguma malta, não sei o que é o Goa. Pá, isso não sei o que é isso, meu. Aqui é Goas. No Benfica é Goas. Não, pá. Goas é nos outros sítios. Aqui não, nós somos Goas porque somos sócios. É diferente. E agora, o que me leva a ter alguma esperança é que muita malta, ou a maioria da malta, não embarque neste filme, pá, e que procure outro lugar no estádio. Pois, é isso. E que existe aqui uma viragem que é, pá, eu gosto de apoiar, não posso estar no meu sítio habitual, mas vou para o meu outro, para outro sítio qualquer e vou continuar a apoiar. E o que é que isso pode levar? Não é de um jogo, não é em 2 jogos, não é em 3 jogos. É que o ambiente da luz começa a melhorar. Estás a ver? Não, mas é a minha ideia. É a minha mas, ideia. mas já pensaste isto? Já Já pensaste perdi isto? E gostava muito que isso acontecesse. Imagina que há malta que começa a ir para o terceiro anel, para o terceiro piso. Agora não gostas de neve. Mas quando estiveres a comer a saladinha de pimento, Chuva branca, não está gostas tudo de na chuva boa. branca. Mas imagina que muita malta... Fala nisso. Eu, por exemplo... E agora e há não, outra coisa que é... Nós estamos aqui a resvalar no tema brutalmente, mas uma parte sim, eu sempre achei que seria brutal fazer uma coisa tipo Fossa del León, Tá bem. curva do Milan, com toda a malta no terceiro anel. Mas não houve a certa Lá em cima. altura. No Houve aí uma terceiro cena. anel que cá neste é o quarto, não é? Houve aí uma cena a correr a certa altura. Seria de- brutal. Não, terceiro piso. Houve aí uma cena a correr a certa Era o terceiro altura piso. da malta. Onde estão os mancos? Não é, porque há o primeiro, depois há dois Sim, mas, de camarotes. mas a ideia era onde estão os mancos. Sim, Lembra-te que os diabos era brutal. no Mais primeiro próximo jogo do Paulo. fizeram na central do terceiro piso. Estive lá, na inauguração, estive lá. eu também. De inauguração. Agora imagina um terceiro piso sem cadeiras. Um topo terceiro piso sem cadeiras. Epá, mas isso é perigoso. Hã? É um bocado mais perigoso. Olha, Não é perigoso. quando estamos no Dragão. Sem cadeiras tem Não, que ter... quando estás no tem que Dragão ter em aquelas varandinhas. escadinhas super íngreme e a sim, pensar. estás a falar das Eu cadeiras. acho que era brutal. Mas há outra Mas questão houve aqui. uma tentativa a certa altura na internet. Sim, mas uma eram série uns de maltas. putos e Eram esse é que é o putos. problema. Não, o Nuno fez uma crítica, eu há tempos apanhei, mesmo, não quero ir por aí, mas mesmo a questão das manifestações, eu percebi a crítica do Nuno. Vai tudo para o Medina. Todas as manifestações para se organizarem já Não, sabem. sim, Eu sim. ia perguntar isso, mas era Não, outro tipo. mas o Nuno tinha razão, que é, aquela onda, casa de papel, não sei o quê, tochas, eu não estou a condenar, estás a ver, porque os sócios mais novos, As aparentemente... As taxas no terreno entravam na boa, porque nós somos revistados lá Yeah. em cima como somos cá em Mas baixo. isto passar a ser. Sim, não tens dúvida. E eles iam revistar toda a gente que entrasse claro, no terreno. claro. Claro. Não tenhas dúvidas sobre isso. Claro. E Mas- criavas o ódio dos restantes que diziam, Pá. pois. Mas depois podias criar ali uma bancada jovem, man. O Benfica, durante todos os jogos, dá convites. Os convites serem encaminhados para ali, por exemplo, para as escolas, os convites das escolas, eu não sei o que, serem encaminhados para ali, não. Estás a ver? Eu, por exemplo, eu não posso ir. Eu tinha a ideia de, assim que fosse possível, ou seja, a partir dos 3 anos, comprar logo o Red Pass para o Denis. Estás a ver? De ele saber que quando tiver 20 anos, aos 20 anos ou aos 18 anos, ele há 15 épocas que tinham Red Pass. Sim. Era a minha ideia, estás a ver? Agora, o Diniz, por exemplo, não pode ir para ali. Só por certas zonas, é isso. E eu, Que zonas é que ele pode? todas menos zona especial de adeptos. Ok, exato. Estás a perceber? Portanto, eu prefiro usufruir da experiência com o meu filho, estás a Do ver? que estar naquela zona. Do que estar ali, E se eu preciso, vou cantar na mesma, vou gritar e vou bater palmas e que me chamem maluco. Embora às vezes, quando eu ainda via no terceiro anel, que eu comecei a ir com Lages, com o Mitra, não sei o quê, nos primeiros tempos que nós nos levantámos a não seguir no terceiro anel, nós vimos na Sagres no terceiro anel, havia sempre malta. Ei, olha aí! Mas, Tiver, isso é porque nós levámos uma lavagem cerebral, estamos a levar uma lavagem cerebral de há 20 anos para cá, em que chegas a um ponto é que até neste momento até o apoio é centralizado no clube. É o farol que domina, pega no microfone. Esta é a música que tem que passar agora. Que as coreografias são feitas pelo As coreografias, clube. e Volta pior ao que papel. isso. Toda a loja, Vira o pior que papel. isso, é centralizado no clube. Pior que isso. E tu- uma deixa-me coisa é só usar concluir. uma coisa é tu usar sabes- as ferramentas do clube para. Mas Tu como adepto. Mas que quando Estás a ver? alguém se levanta, ou quando 3 ou 4 gajos se levantam no meio da bancada, Os mesmos depois desta funcionários do lavagem clube, toda, yeah.
não só tens os funcionários, os seguranças a dizer senta-te, como toda a malta à volta, como já não está habituada àquilo e está sossegada, e já acham que aquilo, o apoio não é nada com eles. Está a jogar Puzzle Bobble ou uma coisa O assim de apoio género. é as claques e é o farol. Mas dizem Metem mal, a porque os musiquinha, factos hoje não se ouviu nada. Perdeu-se essa cultura de ir à bola para apoiar o Benfica fora do setor das claques. E isto é dramático. Isto para mim é dramático. fixe, meu. É É parolo. mas lá É fora parolo. não acontece. É parolo. É absolutamente dramático. É parolo. Mas Levantaste para porquê que bater os jogos fora palmas. não acontece? Hã? Porquê que os jogos fora não É pá, acontece? sim, mas é uma... Porque os jogos fora, a malta está junta. Não estás à espera que seja alguém a puxar por ti. Vais dizer a Percebes? quem? Quem é que vai dizer a quem? Senta-te num jogo fora? Então porque a malta está toda em pé. Não há hipótese. Não há hipótese. E a grande diferença do apoio eu não acho que os adeptos do Benfica sejam maus no apoio. Não, eu sou da opinião que não há vida, e isto é verdade, e principalmente pá, a nível nós criativo queremos, para os Norém, por exemplo, e a verdade seja dita, pá, eu acho que os dois grupos conseguem se complementar, daí o meu Os jogos sonho, fora nota-se o mais. meu sonho de vê-los todos na mesma bancada. Eu acho que os dois grupos pá, se complementavam na perfeição atualmente, pá, mas isto é o que é, cada um sabe de si. Agora, não há vida para a turma do Benfica num jogo fora. Tem Alvalade, é quase sempre festival. Não é Quase Alvalade, sempre, não é no Alvalade Dragão, só. Epá, ainda agora há pouco Em tempo Dortmund, o Benfica vai a Manchester, só soube a malta a cantar. Sim, sim. Mas isto acontece em quase todo o lado, menos na luz. Há pouco tempo lembrava-me de o Milão. Benfica está a Onde é jogar. que isto já Há vai? pouco Nós tempo lembrava-me de Ou Milão. o Benfica está a jogar Milão muito, foi muito. das maiores invasões. Do 4-3. Foi das maiores invasões. O estádio estava quase vazio. Não, desse. Pá, foi das maiores invasões Foi que incrível. um clube estrangeiro, na altura, temos que recuar à Era aquele data. primeiro anel todo. Pá, Mas e também que eles teve- é assim, não abriam sequer atrás da baliza antigamente. E tiveram que abrir propositadamente, porque os adeptos benfiquistas compraram bilhetes para todo o sítio. Mas também tivemos uma invasão uma vez, Mas outra de uns coisa. alemães quaisquer, uma coisa que eram. Nuremberg. Uns que fizeram aquilo tudo. Foi uma invasão que eles nos fizeram. Deve ter sido Alemães, Nuremberg aqui há uns anos. Alemães, Era lá em cima, não, era quase tudo não. deles. Eles fizeram toda uma Pá, esquina. Alemanha, Lá atrás. tivemos Nápoles em casa, lá, que foi um apoio brutal, meu. Lá, na Luz, Sim. foi um apoio incrível deles. Já em Nápoles lá foi uma merda, porque o gajo só se lembra de 2 golos. O resto acabou, não se lembra de mais nada. Mas aqui a grande questão é, e se calhar passamos um bocadinho também, para aquilo que são os temas da atualidade do Benfica, nós temos que lançar aqui um bocadinho. Associativismo e. Que isto está tudo embrulhado no novo Benfica. Naquilo que é o novo Benfica. Aqui Yeah. o Luís Chico Vieira, e é a coisa que a malta pega muito, até referiu aqui numa entrevista. Desculpa, mas eu estava mesmo a precisar. Numa entrevista recente até dizia que o Benfica quase tinha sido refundado em 2003, que tal era a coisa. Sabes que eu não concordando por motivos óbvios, mas eu começo a achar que ele tem uma certa razão. Mas não pelos melhores motivos. Não, pelos motivos contrários. Pelos motivos contrários. Eu estou a perceber o que é. Sim, já tinha- Mas Eu eu lembro-me acho. quando era puto. E quando era puto o Benfica não era fulgurante, não era... Nada mesmo. Epá, chamar glorioso aquilo que nós vimos nos anos 90, se calhar até o exagero, especialmente a partir de 94 para a frente, e que nós vivemos até 2000 e poucos, é um exagero. E portanto o Luís Vieira disse que não tem culpa absolutamente nenhuma, porque não estava no clube, não é? Mas havia outras coisas. Uma superioridade moral, temos Não, história. não tem nada a ver com isso. Havia uma garra. Não é. Havia garra. Tu vias jogos no pavilhão e via jogos no estádio com equipas miseráveis, mas os que lá estavam, os adeptos tinham todos a faca nos dentes, os novos, os velhos, agora, os negros, os fazendo putos, toda a de gente. advogado E eu do agora diabo. vejo um conjunto de gente resignada, Mas- que não Acomodada à cena, acomodada, é à verdade, espera é que os verdade. outros façam alguma coisa por eles, ninguém se mexe. E é precisa de advogado Quando do o João diabo. Pinto, desculpa, e eu estou lançado, portanto, se eu parar, vamos esquecer tudo o que eu vou dizer. Quando o João Pinto foi despedido, pelo Vale Azevedo, em 97, se não me engano, 97 ou 98, qualquer coisa assim, vocês vão ver os vídeos do YouTube da malta que está lá. Não é a malta das claques, não são os putos malucos, pá. Não. Gajos de Por isso é que o 50, Perdomo- 60, por isso é que o Perdomo putos, diz o que jovens, diz, que- até um cão havia para lá, o que é, não sei se foi nesse. Estavam lá os malucos todos do Benfica, os índios do Benfica eram todos. Não eram os putos das claques que hoje vão às manifes, eram todos. E hoje em dia, essa malta desapareceu. E este é o pior legado de Luís Vieira, que fez muita coisa essa boa, muita malta coisa má. também, nós também nos podemos. Morreu Mas nós também nos podemos aquela militância enquadrar aí, morreu. meu. Mas o que eu A acho. nossa malta, do malta dos 40 anos, pá, não se estará também a sentir É já isso. cansada, É isso. farta. É Porque isso. nós é que somos a malta. Pá, eu não isto não é superioridade moral Não, sobre não. ninguém, atenção. Estou a dizer é que
conjugando esforços com malta mais nova que tem aquele sangue, estás a ver? Aquele sangue na guerra. Tem menos a caralho, perder. Tem menos a perder. Pá, com malta mais experiente, 50 anos, 60 e não sei o quê. Pá, mas nós, de 40 anos, 30, 40 anos, pá, também temos chega nós a sair de casa e a marcar presença. E era isso que eu estava a dizer. O que eu Estás a acho, ver? e não é ilibando o Vieristão, nem nada disso, não é mesmo nada disso. Mas o que acontece é, o tipo de adepto hoje em dia, e aí ele, por isso é que eu estou a dizer que ele não é ilibando, é, ele não tem responsabilidade de eles terem sabido ler o que é os adeptos hoje em dia. O problema não é só do Benfica, é, o Real também aceita que haja uns marmãs vestidos de branco, porque, Não ou seja, aceita, o Real quis. é isso. Que é diferente. Ou seja, não são só os E o nossos Benfica- adeptos. Mas o Benfica ganha para aí, João. Já te disse Eu isso, sei, já me ouviste dizer mas o que eu isso. estou a dizer é, os adeptos não se importam com isto. E é por isso que eles só souberam ler os novos tempos em que a maior parte dos adeptos não querem chatices, querem o quê? Só tem que fazer coreografia não sei quanto tempo. Tudo bem. Chegas lá, levantas, não. Sim, mas, é bem Nuno, fácil, mas, é espera prático. aí, mas recua aqui no tempo, que é Portanto, se calhar, a cena do os kit índios sócio, que a desistiram da malta, coisa. a malta achou muita graça. E o kit sócio, caraças? O que era o kit sócio, mano? Qual é a diferença de um kit sócio para um rapaz ou uma senhora que esteja num centro comercial a tentar te impingir um cartão de crédito, meu? Qual é a diferença? meu? Agora. Tu não perdes ali, Sabes, a cena. agora vou ficar irritado contigo. Agora Tu não vais-me perdes ali a fazer- cena. Vais-me fazer defender O cartão de kit sócio. Não necessariamente o Nuno, kit não. sócio. Tu não Porquê? perdes ali a cena de seres proposto por alguém, Não. meu. Por exemplo, isso Não. era uma... Não, O Benfica a coisa que tu passou. defendes muitas vezes que é, O Benfica passou. o Benfica não tem que ser, eu ganho alguma coisa com isso, é, o Benfica ganha algo de eu ajudar. Não, Mas o certo, Benfica mas, passou- mas a cena não é cena tu... Mas Repara, aí tens a cena um não bom é cena exemplo tu de onde propores. a modernidade é positiva. O Benfica passou de ser um clube gigantesco com 120, 130, e quando eu lembro-me de ser puto, de ter inscrito sócio, era o sócio 120 e tal mil, passou a ser um clube com 200 e tal mil sócios. E Mas isso tu és também que- é és que número graças, hoje em dia, graças mais ou a essa... Hã? És que número? Não posso revelar. Antes ou depois do quê? É que senão vou ver as listas e depois não, ando nos 12 mil e qualquer coisa. Pô, é um número muito baixo. meu. Se fosse praticamente desde que nasci. Pois é, essa sorte. É. Não, que é mesmo assim. Eu Eu fui estava a esse fazer jogo entre aspas, mas não é. Eu só fiz Pronto, sócio. e agora pode ir lá ver nas listas. Não, mas pá, mas eu também, por exemplo, eu assumo isso, não tenho problema nenhum. Durante algum tempo tive algum problema, mas eu tive muito tempo sempre, pá, Não dá não era sócio, meu, estás a ver? Mas quando pudeste não fizeste Tive muito sócio. tempo, pá, claro. Claro que não. A cena é isso que que, interessa. mas não deixava de frequentar o estádio. Eu também não gastava, era Estás a ver? barrito. Pá, era valores diferentes, só que é assim, pá, fiz-me sócio tarde, a partir do momento em que... Por isso é que eu percebo a malta, quando a malta ouve falar em 12 euros, a malta desvaloriza um pouco. Mas já é 12 euros há muito tempo. Eu não me Nuno, lembro quando é que era, certo. quando era Por acaso, não terem mudado é um acaso. Não, mas eu lembro-me de ser. Eu acho que passou de 10 para 12, portanto a diferença não é assim tão grande. Certo. Mas tu sabes o que é chegar a dia 15 e 0? Pois. Avó. Claro! Não, mas isso não está. Estás a perceber? Pronto. Mas eu por isso é que eu sempre Mas comecei o a perceber a malta. Atlético eu pago 4,5 ou 5, ou seja, clubes que estão nas distritais também precisam de dinheiro. Ah, claro. Mas, pá, Um grande pedir isso 12, traz-nos- um grande pedir isso 12, traz-nos outro se problema. calhar... Isso traz-nos outro problema que nós não vamos entrar nele, mas que é muito interessante. E eu aqui esta semana li um texto que era sobre a Fórmula 1, mas também se pode aplicar a outros desportos. É a metáfora do, Não- do Vaquero sobre o Hamilton. Do Mercedes. Por acaso ainda não li o texto do Baquer, tenho que ler. Mas não preciso para partilhar, já sei que é bom, porque eu sei que o homem escreve é Vaca bom. era um craque. E que é o grande problema que está um bocado na gênese também da criação da Superliga, e que uma das ideias que vinha atrás é que o jogo era muito comprido, se calhar tinha que ser mais curto, que é para os jovens conseguirem. FIFA. E mais para captarem. golos, e mais não sei o que Tinha mais. que haver tipo cocadeira, tipo hockey para Sim, ténis. uma podes coisa assim. escolher, e depois tu ainda podias escolher ou a 5 minutos ou a 10 minutos. É que tipo e o grande ouvir os problema- podcasts mais rápido ou mais Exatamente. O grande problema é que esta malta não conhece as pessoas para quem eu estou a falar, porque eles estão completamente desfasados da realidade. E uma das contas que lá aparecia, e era muito simples, o grande drama do desporto e do Benfica, e lá está quando estamos a falar de pagar 12 euros por mês para o Benfica, parece não ser muito, mas tu começas a somar isso a outras coisas. Há o bilhete para ir aos jogos fora, queres a Sport TV, queres a BTV, tens que pagar também o serviço onde eles estão, ao Vodafone, a nós e por aí fora. Tens que pagar todas as contas, tens que pagar. Se tens filhos, tens escola, tudo Pá, mais mas alguma coisa. imagina E se ganhas o ordenado mínimo um pouco mais. Mas não é isso, mas tu estás a falar, Gostas de estás a falar de Fórmula malta 1? que trabalha. Gostas de Fórmula 1? Estás a falar de mas malta são mais que não sei trabalha. quantos.
E Gostas malta, de malta de NBA, 16 são anos. mais pois. X. Malta de 16 anos, o teu pai é do Sporting. Pá, não. Sei, pá, estou a dar um exemplo, estou a falar do meu, pronto. Imagina, Benfica TV, deve estar maluco. Claro. Então vou ao estádio. Pá, vais ao estádio. O grande drama é que esta malta não percebe que nós antigamente tínhamos acesso, os desportos eram populares, eram massivos, era uma coisa para as massas, era de milhões e milhões de pessoas a assistir. Naquele exemplo que davam, era corridas de Fórmula 1 que passavam de audiências na televisão de 20 e tal milhões em Inglaterra para 2 milhões, 1 milhão e tal no máximo. Porquê? Por causa das paywalls. Yeah. Tu agora para veres uma corrida da Fórmula 1 tens que pagar. Tens que pagar. E tens que pagar a Fórmula 1, e depois se queres ver futebol tens que pagar o futebol, e depois és sócio do clube tens que pagar mais um membership. E em Inglaterra, o exemplo era, se o Arsenal, por exemplo, estamos a falar do Arsenal, estamos a falar para aí 1000 e tal euros só para teres um lugar, percebes? E as pessoas depois começam a fazer escolhas. Não, mas As repara, pessoas começam a fazer escolhas e há coisas que começam a ficar de fora. mas não é E só isso. estás esquecendo de outra coisa. Se tiveres Espera. filhos... Não, aquele episódio que Eu nós vou gravámos... dizer, isso, eu ia dizer quando isso. tu começas a atrair os jovens, Não. e quando começas a atrair os jovens, Não, pera. Estamos a vou falar de dizer, jovens. Eu vou falar É assim. possível. Netflix. e mais essas coisas todas. HBO. Spotify de Spotify Família, Família. não é? Spotify Família. Benfica TV. Sport TV. Eleven Sport. soma isso tudo. E mais as contas todas, tens Não, clientes, e depois? tens que ver, não é? E depois contribuis para Shifter, para o Fumaça, para o Benfica Independente e para o Hemisfério Para os shows do Desportivo. Benfica Independente, para o Patreon desse Não, género. mas estás a ver? Pá, são 9. A chipar-se dessas coisas Tu todas. somas essas coisas todas. Não, João, Estou a brincar. estou a dizer, a cena é que é assim. Pá, eu falei do Hemisfério, por exemplo. Eu sei. Pá, quer dizer, tu chegas a uma altura. Eu percebo perfeitamente quando me dizem. Pá, não dá, man. Claro. Estás a ver? Não dá, eu compreendo. E por isso é que nós dizemos também muitas vezes sobre a malta. volta do Benfica Independente que é muito fixe vermos o esforço quando vemos que a malta contribuir. Não, contribui e não exige. Porra. E não exigir. Sim, sim, sim. Não, e eu disse porra porque Estás a ver? Nunca esperei, Estás aqui, estamos aqui. Se nós estamos aqui é graças a essa malta. Isto que fique bem Sim, assente, sim, se nós sim, estamos aqui Os hoje com estas experimentos foram pagos gravações. por mim, por acaso. Estes experimentos- Ou eu estes- depois. estes Ou eu experimentos depois não cobro. foi do peito. Não, mas há malta que lida mal com isso. E é importante também. Nós, pá, a conversa, planeamos uma coisa e damos a volta. É sempre assim, ainda bem que o programa seja sempre assim. Mas é assim, pá, nós hoje conseguimos. E se não conseguimos fazer mais coisas, pá, é porque as portas dificilmente se abrem para nós. É uma das perguntas que eu tenho para a Assembleia. Estás a ver? E já lá vamos. Mas é assim, nós hoje temos material. Pá, e nós tínhamos, para a malta que nos segue, que não sabe, nós tínhamos 2 casas com material, que era a casa do Nuno e a minha. Pá, e tínhamos algumas coisas espalhadas por várias casas. Pá, hoje, graças à malta que acredita no nosso trabalho, conseguimos fazer cenas do caraço. Estás a ver? A ideia de liberdade. Epá, foda-se. É uma parte, mas agora foi um mega. É importante, Mas não acho que não é importante, é absolutamente Porra, fundamental, porque senão, se não fossem eles, nada disto hoje estaria a acontecer, por exemplo. Portanto, Sim. é incrível, é incrível. E muito obrigado a vocês todos. E portanto, esta homenagem a vocês justifica-se. Temos que avançar. Temos que avançar, porque isto senão é uma Sim, anarquia sim, total. sim. Outros assuntos da atualidade benfiquista. Temos 2 assembleias a caminho. Temos uma ordinária e uma extraordinária. A ordinária para a votação do orçamento, para a apreciação do orçamento, que já sabemos que irmos lá, não irmos lá, vai dar ao mesmo, mas nós vamos lá na mesma, não é? Tem Pá, que ser. não, mas é bom que refiras a isso, que é de extrema importância que a malta apareça, que consiga no seu dia, tanto ou de escola ou laboral, tirar um pouco para ir lá. É dia de Portugal a jogar também. Mas, Sim, mas tu é o- podes ir mas é lá o futuro, votar mas é o Benfica. das 3 às 9. Estou a brincar, pá, Sim, mas sim, pode sim, associar. sim. Mas, pá, mas é bom que a gente E é refira interessante isso. para que damos voz aos adeptos, não é? O Benfica Independente. É uma possibilidade. Nós falámos sobre isso. Falámos sobre isso? Não, Pois. já agora vamos revelar. Nós falámos sobre isso. Quando soubemos que não ia haver a possibilidade de intervir e de fazer apreciação numa Assembleia normal, não é? Daquilo que nós estamos habituados, nós pensávamos, ok, não se faz ali, faz-se na internet. Abrimos o espaço à malta, 1 hora, 2 horas, e a malta vai. Diz aquilo que quer dizer sobre o orçamento, sobre outros assuntos da atualidade do clube,
E se não se faz por um lado, faz por outro, porque acho que o nosso papel também é um bocadinho esse. Depois isso ficou um bocadinho na gaveta, porque o Benfica depois anunciou que cerca de 15 dias, 3 semanas depois, afinal, vai haver a tal Assembleia Extraordinária onde será possível fazer essas intervenções. Conhecemos os moldes ainda onde isso vai acontecer. Portanto, essa nossa ideia deixou de ser imperativa, digamos assim, quase uma obrigação nossa, e que nós sentimos isso. Mas se a malta tiver interesse, obviamente que se pode fazer. Olha, diga aí nos comentários. Exatamente, se acham que é importante. Abrimos 1 ou 2 horas, a malta Pode faz servir de teste intervenções. para a seguir fazerem a outra, podem perder aquele Exatamente, medo. podem testar o discurso. Não, mas é importante para já que a malta não vá votar. Pá, é importante que a malta vá votar, mas que vá votar em consciência, no sentido de tentar passar uma vista de olhos pelo orçamento. Estás a ver? Sim. Pá, isso é importante. Eu entendo e concordo a 100% em circunstâncias normais. O problema é que isto não são circunstâncias normais. Porque não há intervenção, chegas lá, despejas o voto e vais-te embora. E número 2, porque aquilo não conta para nada. Mas e como aquilo não conta para nada, a tentação de teres um voto de protesto é gigantesca. Porque antigamente havia consequências para o chumbo do orçamento. A direção tinha que apresentar um novo orçamento, que se fosse chumbado, havia eleições antecipadas. Não é? Hoje em dia isso não acontece, não há absolutamente consequências. Aliás, o último orçamento, a proposta de orçamento já foi chumbada e houve zero consequências. Não só houve zero consequências, como houve zero reação do clube, houve zero Mas há outras coisas que podes fazer. daquela mensagem, daquele sinal que foi dado. Portanto, houve zero. Portanto, isto é uma formalidade, é até ridículo. É até ridículo que que se chame isto uma assembleia, que se faça isto. Isto é perder tempo, porque as pessoas, especialmente neste contexto agora, em que nem sequer se pode fazer intervenções, que nem sequer está lá ninguém da direção para ouvir, nem que sejam as preocupações dos sócios, isto o que se passa hoje em dia é absolutamente ridículo. Portanto, a tentação de haver um voto de protesto é gigantesca. Mas há outras opções que podes fazer. Especialmente porque sabes que não há consequências, porque antigamente era duro. Mas, por exemplo, Eu ficava chateado, o opção- Benfica levava 5 do Basileia, houve uma assembleia, logo a seguir Yeah. até voaram cadeiras, mas a malta sabia que eu não vou votar, se eu votar contra isto é grave. Não Yeah. é? Pronto, ok, eu estou lixado, mas calma lá. Mas, por Agora exemplo, não, mas, por agora não há exemplo, mas há consequências. outras opções. O João fez perguntas. As perguntas. Se responder a uma já vais com sorte. Não, uma ou duas podem ser semelhantes a outras pessoas. O que eles fazem é João, eles vão agrupar. Eles vão agrupar as João, perguntas. é muito simples. Quais é que são os grandes temas que preocupam a malta hoje em dia? Resultados esportivos, etc. Pronto, Algumas e pessoas- faz template para 3 ou 4 respostas e eu não mandas sei igual se para toda a é gente. só, eu não sei se atualmente o que preocupa a malta serão os resultados desportivos. Pá, eu bem na verdade não sei se vou para aí. Eu acho que há muita malta, essa é outra eu acho questão que há que me muita preocupa. malta preocupada. Eu vou fazer uma previsão. Com o futuro- Zandiga eu vou picado. futuro a médio- Então a seguir vou dizer O orçamento vai ser chumbado novamente. também. Zandiga picado. A previsão do. Não sei se. Então eu digo, se faz sentido. há uma coisa mais chata, minha solução, do que reprovar, que é dar trabalho. E se queres dar trabalho, é votares nulo. Como o Miguel já fez na última Assembleia. Como o computador não prevê isto, precisa de chamares uma pessoa da mesa e dizes que quer votar nulo. E tem que ser tudo por escrito. E dá bem dar trabalho. E se tivéssemos um movimento, isto é fazer lembrar que eram os movimentos. Pá, isso parece um buzinão. São coisas chatas, passam as formas. A revolta negra nos Estados Unidos dos anos 50 era feita de pequenas coisas que chateassem. Eu entendo. Imagina que mas é acho ter isso- centenas de pessoas a pedirem, a Eu entendo. bloquear aquilo tudo. Entendo, respeito e qualquer forma de protesto para mim é válida. Só há uma coisa, isso não leva a nada. O único que vai chatear as pessoas que estão lá, os funcionários. Não vai chatear as pessoas que estão lá em cima que deviam ser chateadas. Isso para eles. Mas o nulo, o Isso para contra ainda é eles é pior. exatamente igual. É Estás a justificar chatear a aos coisa funcionários do Benfica que não tem Acaba nada a aquilo ver. tudo. Queremos recontagem dos votos. Mais horas. A seguir no final daquilo tudo. É, pá, João, Chateado. sim, mas é- Eu acho que não é por aí. Tem Eu que acho que ter é por aí. formas de protesto E se calhar, constantes, isto- chatas, e é uma boa. chatear o tempo todo. E é uma boa maneira de introduzir mais outro assunto da atualidade, que é um processo que foi interposto por um sócio do Benfica que está nos Estados Unidos, o Matamoros, ou lá que É Matamoros. Matamoros. doutor. O João, o Jorge, Jorge. Jorge É que é Jorge. Matamoros, que com vista a destituir, né? Já vi um bocado. Não é só destituir, para começar o Benfica tem que estar naquele processo porque é parte lesada, porque houve uma contra-informação que dizia o processo é contra o Benfica. Não, o processo tem duas pessoas que vão ao tribunal, vai ser o Benfica que é a parte lesada e a pessoa que está a lesar. Quem está a lesar é Luís Filipe Vieira porque
haverá provas, e se isto vai a tribunal é porque provavelmente há provas, isto agora não tem que a instrução. Haverá provas de que usou o Benfica para benefícios pessoais dele e das suas empresas. Pá, Olha, vou já se dizer vai uma a coisa tribunal- e depois vocês comentam o que quiserem. Eu sou contra todo e qualquer movimento, todo e qualquer processo que transforme Luís Filipe Vieira numa vítima. E agora vocês podem comentar o que quiserem. Isto para mim não tem pernas para andar, e mesmo que tivesse pernas para andar, seria decidido já daqui a numa fase em que o Luís Filipe Vieira já não estaria no Benfica, porque segundo ele diz que não se vai recandidatar. Os processos em Portugal nós já sabemos como é que funcionam, isto daqui a 10 anos estiver resolvido é uma sorte. Eu não sei se é bem assim. E mesmo, processos e mesmo rápidos. que fosse, Olha, o Daquilo Ventura que eu- e a da- família. daquilo E a que eu já vi, família... daquilo que eu já vi, isto não tem pernas para andar. Isto faz-me lembrar o Coutrinho, A é resposta, ir a a... resposta- já a li- resposta do Benfica, a resposta do já Benfica li foi um bom o exemplo. essencial. A resposta do Benfica Isto foi é um uma bom coisa que exemplo. chateia. Não, isto é uma coisa que chateia. Agora, o suminho daquilo, Mas não parece... então não esqueçam isso. Acham bem um sócio usar as vias judiciais? Acho que sim. Ok. Isso acho que sim. Se já tem que a ficar com Assembleia não Eu fico funciona... meio desconfortável com Não, não, não. Ah, eu acho que não. Não, se a Assembleia não faz valer de outra quem forma... dera eu que alguém, fico- que alguém tivesse feito na altura do Vale Azevedo, por exemplo. Quem Yeah. dera. Epá, mas estás a dizer isso agora. Não, não, Lá está, não. aprendemos com o passado, não é? Pronto. Mas assim, Mas- mas se eu vais quero fazer- acreditar, mas isso é a minha ingenuidade. Que eu Mas quero se vais acreditar que fazer- as cenas se resolvem Que seja com internamente. substância. Não estás se a ver? resolvem. Sabes o que é que me Não preocupa? se resolvem. Se queres saber porque é que não se resolvem? Todos nós estivemos na famosa Assembleia recente, onde houve uma coação física sobre um sócio. Finalmente houve pessoas a conseguirem ver aquela ata. Ah, já existe? Sim, já houve, quem apresentou requerimentos sobre isso já conseguiu ver. O que é que diz lá sobre isso? Nada. Porquê é que não diz nada? Porque tu não consegues coagir a mesa da Assembleia. E é uma das coisas. Eu faço parte da mesa da Assembleia do Vai Tu. Quem? É uma associaçãozinha. Vai tu? Sim, grupos constitucionalistas Vai Tu. E uma das coisas da mesa da Assembleia, a mesa da Assembleia é representante dos sócios e não de uma direção. Nenhuma mesa da Assembleia tem que fazer o que aconteceu agora sobre a marcação da AG extraordinária. Nenhuma mesa tem, em momento algum, de perguntar à Esse- direção o que é que acha. Esse- não. Mas esse é outro grande problema do... Que eu acho que nós, o Benfica, os sócios devem... Agora já nos estamos a distanciar, mas isso é um problema, ainda bem que pegaste nele, porque parece-me fundamental. Que é, nós, mais tarde ou mais cedo, vamos ter que olhar para os estatutos que nós temos e perceber o que é que se passa ali. Pois. Porque nós temos assembleias que não contam para nada, temos presidentes que ficam 20 anos no poder, temos... Portanto, os sócios passaram a ser um verbo de encher, digamos assim, não é? Sim. E temos que começar a pensar, e há três situações que para mim são fundamentais. Uma delas é o limite de mandatos, para evitar exatamente Isso é situações isso é como, aquela, fundamental. como Sim. aquela que nós temos agora. Outra é separar os órgãos, não é? Porque não faz sentido, se calhar, temos que pensar, Mas eles são vou dar a minha opinião, mas separados. faz sentido se a mesa da Assembleia e se o Conselho Fiscal fazem todos parte da mesma lista, se não faria sentido haver votações separadas para cada um. Mas há. Sabe? Tu não te apercebeste, mas há. Como há? Tu não votaste tudo para a mesma coisa. Tu votaste votaste duas vezes, separado. Votaste em Não me trio. lembro de Votaste? Votamos todos em todas as sessões. eu não me lembro de ter votado 3 vezes. Não te apercebeste, mas fizeste isto. Tac, 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 tac. Yeah. Eu não me lembro de ter. Aliás, tu podes fazer uma lista, por exemplo, só para a mesa da Assembleia. Peraí. Eu não me lembro de ter. Eu cheguei lá, carreguei no botão e fui-me embora. Não carreguei 3 vezes. Pá, peço desculpa, isto é o que é estarmos a gravar assim. O Servir Benfica já não se tinha candidatado só à Assembleia. não. Uma das propostas deles era precisamente esta. Era a mesa da Assembleia ser de uma lista e o Presidente ser de outra. Então é isso, ok. Isto não existe. Eu só Estou votei errado. uma vez. Mas Todos pode nós só acontecer. votámos uma Mas pode vez. acontecer. Não. Hoje tu vais lá e votas numa lista. E essa lista inclui a direção, a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. Portanto, aquilo que devia ser, aquilo que, na minha opinião, devia ser, é o Conselho Fiscal devia ser um órgão independente e a mesa da Assembleia é outro e a direção outro. Não é? Opá, é um bocado a lógica do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Não é? Ok. Era a mesma coisa que eu agora ia votar por um deles e de repente era tudo igual. O Primeiro-Ministro e eu votava na mesma coisa. Portanto, isto tem que estar tudo separado, precisamente para evitar este tipo de situações. Pá, eu que me dá- Porque a mesa o da que me dá Assembleia e triste- o Conselho Fiscal têm que ter independência
o Conselho Fiscal Até para se podem fiscalizar cons- as contas claro, daquilo que se passa sim, sim. e a mesa da Assembleia também para poder defender os sócios. E é uma Que coisa o muito representante importante. máximo dos sócios. Há anos que eu digo isto, as pessoas não percebem. E não é só relativo ao E depois há Benfica. outra situação, Que já agora para completar a A mesa da terceira, Assembleia é que é o um número órgão- de votos. Eu tenho 50 votos, acho isso ridículo. Sim, acho isso eu absolutamente acho que ridículo. isso Esses 3 pontos. Eu para mim, também, mas aí são tenho para ser noção resolvidos. que nós temos opiniões todas divergentes. Eu acredito numa versão Um clube democrática que da se acha coisa. democrático que nunca é- pode ter esta diferença. Eu acho que... Pá, Eu, isso aí... eu sei, isso pode ser outro programa, mas eu continuo a achar que é uma pessoa, um voto, com um período de carência sem votar. Pá, se E é- calhar, se calhar o que é período não de carência votar tem que no- ser maior. Sim. Pá, Não não podes sei. votar durante uma ou duas eleições. Mas uma pessoa, um voto. Mas, pronto, mas eu compreendo perfeitamente Não sou que contra, acham que mas não é por outro lado- justo... Por outro lado, acho que a antiguidade também deve ser premiada. Também eu. Por outro lado, também acho isso. Mas houve. Lá está, voltamos à mesma Mas, lógica. mas já estamos a fugir, não é essa a a questão. antiguidade Não, não tem, que mas ter, não tem que ser os donos da razão. Isto é um E não tem que ser é um voto de 50 votos, não é? Pois. Mas, isso é- São 50 jovenzinhos Mas versus voltamos sempre- um homem de... mas voltamos à questão de prioridade dos bilhetes. Pá, não há um sistema perfeito. Pois Há não. uns que são um bocadinho melhores que os outros, mas não há um sistema perfeito. Portanto, eu acho que aquilo que nós Mas o tínhamos anterior... Sevilha, em todas as finais que foi, o Sevilha tem arrebatado E uma tem maioria muitas. delas, Tem muitas. foi sempre antiguidade. Sempre, desde o início. Nada contra. Estás a ver? Eu quando Nada contra. tivemos Agora, a final com o faz-me confusão. Sevilha, eu Falaste com a malta de lá. Sim, isso, e percebi qual era o sistema deles e não sei o quê. E pá, foi sempre antiguidade. Nada contra. Nada contra. E Antiguidade, faz-me Quem não confusão. usufruiu na primeira, estás a ver? Quem não usufruiu da primeira, na segunda final, isto estamos a falar de um Sevilha que já foi uma cheia de finais, não é? Na segunda final, passava para o fim da prioridade. Sabe o que é que me faz confusão? Olha, isso pode ser um cenário que É eu só consigo... contarem Estás a os jogos perceber? para o campeonato. Porque eu lembro, olha, eu sim. vou dar E um se for exemplo. outro? Pronto, agora E vou se for fazer outra coisa? caixinhas. E se for, se falhar jogos, porque hoje em dia ainda por cima é fácil tu passares o jogo para alguém. Pá, Se falhares sim, o sim. jogo, és prejudicado. Não, Não, mas mas- a cena é que contava. Imagina, tu podes mostrar o teu Red Pass. Sim. Portanto, se mesmo Pá, assim isso falhar, se mesmo assim aquele lugar estiver vago por tua culpa, Não é isso. Sim, mas nessa altura, na altura das finais, não existia essa cena. Pois não. Existia a cena. Eu vi malta a passar cartões durante a época Sim. sem, Para garantir. sem malta a entrar. Então, olha, vou-te contar o meu exemplo. Na segunda época, na segunda final da Liga Europa, nessa época, então foi um. Vou-te contar o meu exemplo. Vi malta de 30 cartões. Pá, 30 Já não Red lembro qual Passes. que era a final. Acho que era uma final de Taça Portugal. E o Benfica definiu, e bem, o sistema das prioridades, porque o que acontecia Foi a antigamente primeira final. Foi era a uma primeira autêntica final. anedota. Yeah. Era malta a passar à frente com 30 cartões na mão. eu estive assim nas filas. E não, é ver ridículo, malta a passar à frente. ridículo. Sim. Pancadaria, cenas de Yeah, pancadaria, pá, uma vergonha Por isso autêntica. é que- E nós no fim da fila a ver tudo a acontecer à frente. a Essa, ver- uma vergonha. essa questão da logística de quem não está habituado a ganhar, quando essa pessoa se referia, era um bocado. Mas, portanto, a parte da antiguidade resolve isso. Portanto, não há cá filas. Tu não precisas de dormir para uma fila. Aquilo está por escalões e a malta vai indo. Portanto, 100% de acordo com isso. Agora, repara a minha situação. Eu fui... O jogo era uma final da Taça Portugal, se não me engano. Eu fui a todos os jogos da caminhada para a final da Taça em casa e fora, praticamente. Fui a todos os jogos da Taça Liga. Eu fui quase a todos os jogos. Aliás, eu nesse ano devo ter falhado 1 ou 2 jogos na Luz. E só que houve um jogo em particular para o campeonato que eu, em vez de entrar com o meu Red Pass, entrei com o Red Pass de outra pessoa porque ia sozinho, então fui para outro setor para não ver o jogo sozinho, Ok. mas fui na mesma. Mas não fui passar o meu Red Pass Pois. na minha bancada. E portanto, no sistema, ficou Faltou contado desse que eu jogo. faltei, mas eu fui. Sim. Mas eu fui. E não fui, só fui a esse como fui aos jogos da Taça, Taça da Liga e todos os jogos europeus que houve nesse ano. Mas não ficou contabilizado aquilo que eu não fui. Para a final da Taça, em vez de contabilizar, por exemplo, a caminhada, todos os jogos, imagina que o Benfica contemplava todos os jogos que existiram, porque o Benfica consegue registrar Sim, isso, sim, né? sim. Campeonato, Taça, Taça E, da Liga atualmente e Europa. e nessa altura já consegui registrar até os jogos fora. Mas pegaram só nos jogos do campeonato. Para o meu Ok. azar, como eu não tinha passado o meu Red Pass Ok, não naquele tinhas a jogo, totalidade. passei logo para outro escalão. Para o segundo escalão. yeah. É justo para uma final da Taça só contabilizar jogos do campeonato, por exemplo? Epá, não. Mas Quando facilmente eles agora podem também te pergunto, contabilizar agora todos também te os pontos. pergunto. Podem contabilizar jogos do campeonato e da Taça de Portugal? Porque não? Eles Pronto, têm esse por registro. exemplo, jogos do campeonato e da Taça de Portugal. E Taça de Portugal o quê? Jogos em casa? Não, tem que ser. Ou jogos fora? Mas eles conseguem registrar os jogos fora? Ou contar a se taça. conseguirem, eu ou acho que também contar faz a sentido. taça da Liga que está sempre às moscas. Não, porque estamos Epá, a falar, não sei, porque não estamos sei. a Eu falar acho de é que estamos a- lealdade, não estamos a falar só de lealdade do campeonato, estamos a falar de lealdade, ponto. Não é? Todos os imagina- jogos que acontecem no Luz.
Mas imagina, eu percebo isso. Eu em certa parte também concordo, mas como é que tu vais explicar a uma pessoa que não tem a tua, a minha ou a do João, a vida de poder ir aos jogos fora, de poder uma sexta, houve um jogo com o Oriental, acho que é o Chalana, era treinador do Oriental, se não me engano. Acho que sim. Acho que era Oriental. Acho que até houve uma frase que dizia bem-vindo à Casa Chalana, se não me engano, no estádio. Foi às 3 da tarde ou às 4 da tarde. E mais essa. E mais essa. Num dia de semana! Não, e mais essa. Depois isto traz-nos para outro problema que é dos benfiquistas todos que não moram à volta de Lisboa e que não conseguem ir a um jogo à segunda-feira às 5 da tarde ou às 6 da E tarde. estás a medir benfiquismo aí. Exatamente. Não é? Portanto, lá está. Eu acho que não há sistemas perfeitos, há uns melhores que outros e todos eles vão ter as suas injustiças. Eu acho que premiar quem vê mais jogos é um bom princípio. Tem que haver aqui uma lógica disto, não é só quem vai aos jogos só do campeonato. Sim, mas a minha cena é. Como? difícil. Eu, por um lado, compreendo que o Benfica, a bem ou a mal, tenha uma. Já arranjou um critério. Não é perfeito, não, mas tem. Não, bom, eu estou, e mesmo tendo ficando fora, prefiro isso do que estar numa fila, do que ter que ir dormir para o Estado da Luz Isso e depois estar numa fila e depois de manhã ver gajo a passar à minha Isso em frente 2021, com 300 cartões na Não mão. gostas de e dormir, passar à então? Portanto, prefiro ficar de fora, nem que seja por uma injustiça dessas, do que de ver os cenários que eu vi, de malta à pancada e de sócios a ser respeitados e das poucas vergonhas que eu vi. Eu vou-te explicar uma coisa. Compreendo perfeitamente. Eu Concordo tive, plenamente. eu tive a possibilidade, ou seja, eu tinha facilidade de escolher quem ia a uma final da Liga Europa. Por isso é que mudou com ele. Porque agora, quando chegamos à final em 2029. Mas eu sei que a pessoa até faz parte do nosso grupo de trabalho e não sei o quê, não sei o quê. E independentemente de ser dos grupos ou não, eu sei que essa pessoa merecia. Porque essa pessoa fez os jogos todos, mano. Estás a ver? E eu sei que essa pessoa merecia. E eu tinha ali uma vaga, percebes? Se calhar, dentro do grupo podem-me criticar, mas eu preferi dar a essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa merecia e era um benfiquista que Houve uma final da taça que nós conseguimos porque um amigo nosso conhecia alguém dentro do Benfica que conseguia, não era à borda, mas pagar por fora. E foi uma das finais da taça que conseguimos assim. pronto. Mas aqui é só um problema português também que é. Depois Depois às tantas começam a surgir Sim, percebo. Olha, outra falhas na regra. Como é que vai ser? Como é que vocês imaginam? Nós fugimos e agora voltamos ao início e se calhar depois temos aqui uma espartadela nos comentários, mas acho que anda tudo à volta dos assuntos que nós já debatemos. Como é que vocês imaginam que vai ser o regresso aos estádios? O cenário, ou seja, nós já falámos a prioridades, a comprar bilhetes e por aí fora, mas o cenário. O ambiente? Eu ainda ontem estive a ver fotografias antigas, num dia que o Benfica se pedisse sagrar campeão e que nós fizemos umas entrevistas lá fora, lembras? Sim, sim, Isto sim. há 2 anos. Completamente alcoolizado, sim. Tudo à Uma pinha, cena horrível. a zona do Mega, os relotes, Eu estava muito feliz nesse dia. Estava mesmo. os relotes ainda estavam ali ao lado do estádio. Sim, Acho que sim. Os Foi relotes, tetra, os foi relotes uma ainda cena- estavam foi, à volta foi. do estádio. Portanto, milhares de gajos uns em cima dos outros. Portanto, esse cenário acho que está. Durante Sim. Está 2 anos completamente está fora de Mas questão. como é que vocês imaginam, imaginando agora um regresso a um jogo, Para já, como vai é que ter será o relotes? cenário? Essa é a primeira. Para já não vai. Duvido muito. O que vem, se calhar, ao encontro das intenções do clube, não? Exatamente, ao encontro das intenções do clube. A minha única dúvida é se lá em baixo também não tem, porque não é suposto ter, porque se não tem cá em cima não pode ter lá em baixo. Isso não vou comer isso com... Há duas questões aqui que é, para já como é que vai estar a zona envolvente e depois como é que vai estar a malta mesmo, estás a ver? A maior parte da malta em agosto, setembro poderá estar vacinada. Eu acho que a maior parte da malta, Estás todos a ver? nós, estamos com uma tesão do mijo enorme de vontade de voltar às relotes, voltar a ver um jogo, estamos todos ansiosos por voltar a tocar nas pessoas. Isto é um facto, não é? sim. Depois há aqui outro fator que é, por exemplo, aquele cenário que eu vi, aquelas fotografias que eu vi, em que só se vê cabeças. Isso já não, isso vai. Estamos a ouvir gritos, não estamos? É a tua criança que vem. Acho que Portanto, esse acho cenário. que este vídeo vai correr bem. João Tibério, podes abrir aí, não? Desculpem lá esta pausa, tivemos aqui uma pequena invasão aqui nos nossos estúdios, nos nossos novos estúdios do exterior, mas eu estava a dizer, Nuno, mas o meu maior receio vai ser mesmo a malta, estás a ver? De como é que a malta
estará à vontade ou não para se relacionar, estás a ver? É verdade. A zona da fanzone do clube, É a verdade, zona porque das As relotes. pessoas hoje estão possam mentalizadas para terem medo uns dos outros, não é? Porque todos nós somos potenciais transmissores do vírus, não é? Portanto, aquela proximidade, aquilo que nós estávamos habituados, isso é uma realidade que obrigatoriamente acho que vai deixar de existir e não sei por quanto tempo. Não sei quanto tempo é que esta vai ser a nova realidade, não é? Porque aquilo que nós estávamos habituados era ir para as relotes, um molho de gente. Sim, e para tu sentes aquele o calor da malta. Mesmo da malta que acompanha os projetos, estás a ver? Coisas que tu não Pá, davas foda. valor na altura, porque não sabias que 2 anos Yeah, depois o cenário ia ser radicalmente diferente. E que hoje em dia. Pá, eu estava a ver, agora estavas a falar disso, há uma imagem épica do Pita a levantar a mesa como se fosse. É pá, foda-se. Eu e a malta toda. É pá, foda-se. É uma cena. E, Pá, uma e cena esse incrível, para meu. mim é que é. Carrega uma vez só. E esse para mim é que é a grande questão, é como é que vai ser. Porque para mim, e eu sei que sou um bocado romântico, eu não sou tão romântico como o Baquer, por exemplo, acho que o Baquer é mais romântico ainda do que eu. Eu consigo ter espaço para a modernidade, vá, digamos assim. Yeah. Entendo Sim, que faz parte. não é? faça parte, né? Da evolução da coisa. Mas para mim, ir ao futebol não é ir a um jogo, chegar lá, e ver o jogo e ir-me embora. Não é, porque eu Yeah. para isso vejo em casa, vejo na televisão. Isso para mim Sim, não é nada. não é o jogo em si, não é? É o antes e o depois. Vá. É exatamente, se eu não puder estar lá fora, a falar com o pessoal, a divertir-me, a beber uns copos. Depois os copos, esquece o álcool. O álcool é um, Sim, sim, é um sim, extra. sim. É um. Sabe, é um. É um complemento. É um o que complemento, for. sim. Água, se gostarem de beber água, bebam água. Mas estar com as pessoas, falar sobre o Benfica, falar sobre. Muitas vezes, e especialmente à medida que nós vamos ficando mais velhos, o Benfica acaba por ser. Estes jogos do Benfica acaba por ser aquele momento de fuga que tu tens da tua realidade, vida. do teu dia a dia do teu dia-a-dia, e de estás com os teus amigos. Porque eu já não tenho 18 anos, eu tenho 38 neste momento, estou quase a fazer Temos? 39. Puto. E Eu não. epá, eu lembro quando eu estava quase todos os dias com os meus amigos, não era? Era um espetáculo, ou todas as semanas estava. Hoje em dia isso já não Mesmo com acontece. aqueles menos interessantes. Portanto, o como Benfica, Monteiro. e essa é a beleza da coisa, acaba por ser, o Benfica acaba por ser o pretexto que me junta pessoalmente, ao vivo, aos meus amigos, não é? Porque se não falamos pelo WhatsApp, essas coisas, não é a yeah. mesma coisa. E como é que será a recepção da malta? Agora, a propósito disso, agora como é que será a recepção da malta também? Era só uma vez. A minha questão é, como é que a malta, que também acompanha agora, também acompanha os projetos, pá, é que isto, por exemplo, o FM era sempre feito nos estúdios do Nuno, não é? Pá, como é que a malta também, estás a ver, vai deixar esta onda Zoom, que teve aqui um boom Mas brutal, o que o estás a Zoom ver? permite é, num dia em que um deles está de férias, ou noutro sítio, pode à mesma gravar. Essa é a grande vantagem, que as pessoas já se habituaram. Estão os 3 físicos e um fora. É essas vantagens que permite que é fixe. Sim. Digo eu. Pá, eu estou muito. Espero com grande ansiedade o momento em que posso regressar a um estádio. Lá está, não sei se. Quando é que isso será, por causa das tais prioridades. Sem cartão? Sem cartão, obviamente. Sem cartão. Então é bom, Nunca é bom na vida frisar. eu irei subscrever uma coisa dessas. Prefiro não ir a um jogo do que subscrever um cartão da Eu fui vários jogos. É uma questão de Eu estive valores. fora em vários jogos. E aplico A nisso torcida mesmo. verde ainda agora foi falar, a dizer que... Sim. Quem? A torcida verde ainda agora esteve a Nunca falar na na... Eu prefiro 1000 vezes não ir a um jogo de futebol do que ceder a uma coisa dessas e já mantenho a minha opinião sobre a legalização das claques. Exatamente a mesma coisa, pronto, para mim é uma questão de princípio e não querendo voltar atrás, mas voltando. Vão ver o jogo no estádio, porque depois é possível, Claro. como tu dizias há pouco, estás lá mesmo com os amigos, antes, depois, não sei Nem o que quê. vá, eu prefiro ir a um jogo, vamos ao lá, cenário, estar vamos lá lá, com a a malta, malta- e ir embora Já fiz isso, do no participar Benfica naquilo. Sporting. É uma questão de princípios. Tu Não, podes, mas tu a podes. malta completamente. conhece-te aqui... Agora o João Tibeiro está aqui, mas a malta conhece-te tu. O Pringle, não sei o quê, o Benfica FM, o Benfica Perigo Independente. comentador. Mas o Nuno, vou fazer aqui, o Nuno é uma pessoa ligada às bancadas. Meu. Há muitos foi. anos disto. Já foi. Não, é verdade, isto é verdade. E Com muitos às vezes a anos. malta, não, porque a malta, porque nós não falamos disto com... Pá, não falamos pronto, não temos que falar, ou porque é o que é. Mas a malta às vezes diz, pá, o que é que levam estes gajos de quase 40 anos a estarem a fazer... Mas o percurso, eu aqui há dias pensei nisto, que é o meu percurso de benfiquista, estás a ver, de sócio anónimo,
de membro de malta ligada às claques, estás a ver, aos grupos, o apoio mais exuberante, pá, e agora na internet, estás a ver? E a malta olha para ti, pá, não sabe... Que é um puto que da o Nuno- internet. Não, meu! Que é o Começou Nuno ontem. Que é o Nuno da geração, que é o Nuno... É verdade, Zé! É verdade, Eu não quer assim, dizer a não pensar tenho. nisso, meu. Que é? Mas não tens qualquer tipo de arrependimento do passado. Não, tinha um pano que dizia clã, meu. Ok. Era 1904, depois era a geração 1904, é um cachecol que eu tenho lá no estúdio, aparece lá atrás. E fizemos peito. Pá, a minha vida como benfiquista não é só... não tens vergonha disso, Não, meu. claro que não. Não, mas isso é importante Não, falar, nada, porque às vezes a nada. malta diz assim, pá, mas eles, é só malta da Apareceram do internet, nada, é só malta de... apareceram do nada. Apareceram do nada. Estás a ver, a cena é Eu isso, cheguei a meu. ir, e se calhar esta vocês não sabem, eu cheguei a ir a uma assembleia, na altura que o Benfica tinha mandado o estádio abaixo, se não me engano já tinha mandado o estádio abaixo. Que a Assembleia numa salinha quase. Não, fizeram assembleia no Fórum Lisboa, na Avenida de Roma, o que é que era Sim, aquilo, sim, era é. uma coisa lá para o fundo. Junto à estação. E na altura foi naquela transição do estádio velho para o estádio novo, e eu peguei na malta, já não me lembro quem é que era, eu acho que era o António E o Antero, Antero, Clássico. provavelmente, Yeah. com quase certeza, e abrimos uma faixa que era não desistirem o nosso carnê, porque na altura o Benfica não Era, tinha yeah. os rapazes de hoje em dia, na altura chamava-se carnê. Não, foi na altura da transição para o Jamor. Foi, Exatamente. E não Eu há havia- bocado ia te perguntar isso, qual tinha sido a discussão um ano e do meio, carnê. 2 anos, Yeah, que não yeah. havia. Então nós abrimos, aquilo tinha 2 pisos, aquilo era tipo uma sala de espetáculo, do que é aquilo, e nós fomos lá para cima e abrimos uma faixa gigantesca, quer dizer, não desistirem o nosso carnê, que E nós não já havia malta tínhamos do boxe aberto ainda para também. vos afastar. Não, mas passado para aí 2 segundos apareceu logo um polícia com um ar pá, Simpático. Não, mas simpático, a querer bater-nos logo ali, não, a agarrar assim, a falar connosco, a agarrar assim No assim no bastão. E depois no final da Assembleia nós esperávamos pelo Chico Vieira e quando o gajo estava a sair eu fui falar com ele, olha, não destirem o nosso carnê, não se preocupe, não tira nada, aqui não tira nada. Não, mas isto é bom, é porque a malta que nos acompanha, é malta, se calhar a maior parte da malta é a malta que nos conhece. Estás a ver? Do Sim, YouTube, sim. estás a ver? Das redes sociais, não sei. A minha, claramente, óbvio. Não, mas há um mas- histórico para trás que ninguém conhece. exatamente. Mas também ninguém tem que conhecer, sei lá, é o que é. Não, mas não é assim. Tipo, Não, eu é acho que é descaíram uma- de paraquedas. Eu acho que é mais estás a ver? uma Essa, resposta meu. contra bocas desse sentido. Porque quem conhece. Não faças falar sobre isso. Não, quem te conhece, já Não, conhece mas há é muitos importante. anos. Não vamos encaminhar para aí, até porque o meu filho está ali a virar o Tobias ao contrário. Mas é. Para cá está. mas. Tenho fotos. Não, mas é que às vezes, isso é importante falar, meu. Eu às vezes trago estes exemplos. Pá, porque pá, malta às vezes devia medir, estás a ver, bem. Mas isso é porque vivemos num. Estamos a fugir da questão. Vivemos num tempo do whataboutismo em que a resposta nunca é um contra, é. Mas tu não sei o quê. As pessoas nunca discutem ideia, discutem pessoas. E é mais fácil achar que o Picado fez isto ou que o Iogo fez aquilo, em vez de discutirem os vossos lamentos, as vossas queixas sobre a situação do Benfica, política, seja o que for. É mais fácil atacares a pessoa do que atacares as ideias. E por isso é que são postos em causa. Temos que concluir que isto vai longo. Vamos responder aqui a 3 ou 4 coisas. Então vá, Vamos a isto. O nosso camarada Ricky Frasco, Ricky C9, Ricardo Frasco, diz qual é o sentimento ao verem a rapidez com que se defende o presidente, mas quando o clube é atacado, vem uma newsletter no dia a seguir a dizer estamos atentos. Bom, o que me interessa a mim é que no orçamento vão reforçar a comunicação. O orçamento prevê o reforço na comunicação. Tu queres comentar? Ou... Acho que é apenas isso só sintomático de uma coisa que nós temos criticado muitas vezes, que não é a forma como nós olhamos para o associativismo e que temos falado isso muitas vezes, e que isto apenas mostra que nós que um clube, citando o Ais, né, o clube é o que nós quisermos dele. O Benfica será o que nós quisermos fazer deles, os sócios. E é isto. Pá, temos de ser nós a mudar se sentimos descontentes com as coisas. Eu acho que há alguns que serão mais do que 38% a sentir-se descontente com o que estamos a viver. Passamos. Pá, não sei, eu acho que para já confunde-se as coisas. E se eu me mostrar-me desconfortável da forma como o sócio atuou, e mantenho a minha posição, porque acho que percebo, mas calhar a minha ingenuidade a falar. Sim. Pá, o sócio em nenhum momento ataca o Benfica. Eu tive a oportunidade de ler e em nenhum momento o sócio ataca o Benfica. Portanto, Não vais pá, conseguir. achei
curioso o Benfica fazer logo um comunicado à hora. Mas, pá, faz o do quê? diabo, o que eu acho que é, o Benfica já sabia que essa ação ia acontecer, já tinha aquilo preparado. Ou seja, tu, enquanto estando quando vem do tribunal, és indicado que vai estar num processo, o Benfica já sabia disso há algum tempo, até porque isto é no dia 10, um feriado, é a informação que vai ser no dia 10. Não, mas a verdade é que eu também sabia que o nosso consórcio ia fazer, portanto, calculo que o clube também soubesse. Sabe. Se o clube sabe tudo o que sai no Benfica Independente. Sim. Olha, pergunta o nosso amigo Zé Rosário, quem vai unir de novo os adeptos / sócios para a nova época? Pá, quem vai unir eu não sei, mas o diretor-geral não será de certeza. Pá, não sei. O Rui Pedro Brás? Sim, já está a trabalhar. Quem vai unir? Acho que é público, já está a trabalhar no clube, já foi apresentado a vários elementos da estrutura, Ah, é? portanto. Quem vai unir, não sei. Eu posso diria que nas últimas eleições percebeu-se, e falámos disso várias vezes, das poucas pessoas hoje em dia que poderiam unir-se, um Tony seria das poucas pessoas que conseguia unir todos os benfiquistas. E estaria disponível para isso. E que estaria disponível para isso. Não Não sei qual é que era o perfil, mas o Benfica está dividido. Algumas pessoas acham que está demasiado dividido, é complicado trabalhar assim. Porque está dividido, eu não vejo forma neste momento de voltar a estarmos unidos, porque a situação chegou a um ponto de contraste, Não dá, de opiniões não tão dá, não dá. divergentes. E depois não consegues discutir. Não consegues discutir hoje em dia. Discutir no bom sentido. Só há uma coisa que faz unir os benfiquistas. É as vitórias. Vitórias. Não há nada. Pá, mas não pode ser, meu. Mas é triste. Mas isso é, Por um lado, isso é eu mudares de entendo por um lado roupa é e não triste. tomares banho, meu. Exatamente. E depois perfume. Fazes um banho check. Um banho check. Sim, mas é verdade, é verdade. Não, mas isso é coisa verdade. Quer dizer, tu não cosmética. resolves nada do que isso, cada um terá a sua opinião do que será, do que haverá para resolver. Sim. Mas é cena, tu não resolves nada e pronto, está-se bem. Mudas de roupa e coisa. Varres a coisa para baixo do tapete, fica Pá, lá não é, acumulando e mano, tal. isso nunca é. Unir. Pá, isso não é preciso ninguém. Eu Como me também. disse, que é uma vitória num derby, uma coisa, Pois, eu acho que pronto. eu acho que nós precisamos Agora- de voltar à nossa essência do que era o Benfica. Os valores, há uma série de coisas que é o Benfica. Mas que eu isso é acho que perigoso, partilhar- isso é um discurso perigoso, porque tu agora consegues definir o Benfica aqui e eu se calhar concordo em 90% com aquilo que tu disseres e com a tua visão para um Benfica do futuro. Pá, mas nós somos 250 e tal mil com sócios ou visões mais. diferentes. É muito difícil. Mas, É difícil dizer o que é um Benfica ideal para mas para o futuro. Benfica é ideal e o Sérgio... Tem que haver espaço para toda a gente se sentir confortável. Para a malta das claques, para os mais novos, para os mais velhos, para os Mas o Benfica que- ideal é o que o Sérgio não quer dizer sentes- aqui. eu não me sinto Quem é que faria anos próprio. hoje? Para os- Quem é que fazia anos hoje? Cosme Damião. Cosme Damião. Não, quem não é quem fazia. Quem a faz data anos da da- data de morte. Faleceu. Da morte. Morte. E nós dizemos aqui, é uma referência, provavelmente para os 250 mil sócios e mais adeptos, é uma referência, certo? Porque está associado a certos valores. Porque ele nem sequer foi presidente, ou seja, para as pessoas que sabem a história, o que é que ele representa? Para quem não sabe, isso é a história cultural. Para o Tony, o que é que estas pessoas têm em comum que não é serem presentes, não sei o quê? É representarem os nossos valores. E eu percebo o que tu A dizes, mas dedicação. os nossos valores são, realmente não estão escritos nos estatutos, não estão em lado nenhum. Mas nós crescemos em Então- Queluz, então- onde é que tu cresceste? Em Cascais. Em Cascais. Patino. Então deixa-me E nós fazer crescemos com uma valores, provocação. não Uma crescemos só com provocação. valores. Uma provocação. E eu pergunto a vocês hoje, vocês têm orgulho no Benfica de hoje em dia? De 2021? Não tenho. Isto já está gravado? Não tenho. O não orgulho do tenho. Benfica. Eu respondo antes de vocês. Eu já respondeste. Eu não tenho orgulho Não, do Benfica. Não tenho. no Não me Benfica. identifico sequer com muitas das coisas que acontecem. Não, a questão é essa mesmo, é que um gajo não se identifica. E eu pá, como vocês sabem, eu saí das redes, de uma rede social onde eu interagia bastante, pá, por isso mesmo, estás a ver? Porque um gajo não consegue ter uma discussão. Meu. De quesilento, está tudo sempre... Pá, o gajo não consegue ter uma Também discussão. comentas meu. muitas vezes no grupo connosco que é, pá, já não tens paciência. Sim, Não mas dá, eu não tenho dá. um agressivo. grupinho de fãs especiais, não é? Sim. Pois. Um grupinho de malta que me Pá, adora. mas não dá, e depois é assim, a malta Os fãs do Hamilton. abusa, a malta estica-se, pá, eu não estou para isso, pá, não estou para gastar as minhas energias no meu pouco tempo que tenho, pá, para estar a com malta sem cara, no caso do Nuno é diferente, mas com malta sem cara, com malta, pá, não estou para isso, mano, então afasto-me, não quer saber.
quando chegar o dia da Assembleia, lá estarei. Estás a ver? Nestes pequenos projetos que nós temos em conjunto e a nossa grande plataforma, eu estou aqui. Pá, de resto, pá, não vou gastar as minhas energias com isso, não. Estás a ver? Olha, mais duas coisas. O Ricardo... Jesus. O Ricardo Antunes pergunta se o programa vai ser em direto. Não. Não foi, Não Ricardo. Mas temos que experimentar isso, Nuno. Pois temos que convidar a Não malta dá? também para participar. Não, E dá, para né? comerem a salada. Com uma placa ou assim, dá para fazer isso. Não necessariamente Imagina que a gente em estamos direto, no arco. mas ao vivo. No sentido, temos aqui a não sei quanta malta que depois participa com o microfone assim. Sim. Sim, Vocês, temos que virar. Isso é nós muito temos fixe. estes projetos todos aqui. Não se preocupem que nós contamos Temos com tudo vós. E planeado. se nos virem por acaso E última coisa. durante as próximas semanas perdidos em Lisboa, É por causa ou em algum sítio, Ou podemos ter um rally de tascas independente. E Tenho a saudades que última fazer isto coisa, para falar. e a última coisa deste programa que temos que encerrar, porque isto já vai longo, é Neno. Neno. Neno está ligado. Alguém A noite diz, está... Deixa-me dizer isto. sofria muitos Neno gols, sei uma vive bola, na minha mas é uma freguesia. referência, Vivia- era Uma uma coisa é um referência. jogador, outra coisa é a pessoa. Não. Era O Neno vivia na minha freguesia. E vive 2 ruas atrás da minha. Ou viviam 2 ruas. Vivia não. Tinha casa 2 ruas atrás da minha, onde viveu durante a sua infância toda. Pá, e era a casa onde nós íamos pedir bolas. É verdade. Não? Quando ele sai para o Benfica, nessa época foi um fartote. Pá, Neno, que começou no Santo Antoniense, que é a equipa da minha terra, não é? De Santo António da Charneca. Treinado por um senhor que é o Padrinho, que hoje, esta semana, foi inaugurado o campo, foi renovado o campo com o nome desse primeiro treinador do Neno, Padrinho. Meteram uma relva sintética e tal, ficou o campo todo bonito. Inaugurar e o uma Neno- vedação. Não. E o Neno era essa pessoa que nós íamos lá pedir bolas, e houve malta a pedir luvas, e também é a prova disto, na altura não havia ninguém como o Neno que tivesse sucesso. Do bairro, a malta do bairro. Yeah. E isso foi fundamental para muita gente. Estás a ver? Mas o Neno era de lá ou foi viver para lá? Não, quando fui estava viver no para lá novo. Não. Antes de ir para o Benfica, porque o Neno começa ali, Barreirense. no Santo Antoniense. Não, espera aí. Depois joga no Barreirense. Santo Antoniense, sai do Santo Antoniense, que é a equipa da nossa freguesia mesmo, estás a ver? Sai do Santo Antoniense para o Barreirense, então o Barreirense é que dá o pulo ao Benfica. Santo António é tipo... é uma freguesia pequenina, mesmo, pronto. Onde começou o Nuno Espírito Santo, por exemplo, também. Escola de guarda-redes. Uma escola de guarda-redes, yeah. É? Por acaso há dias estava a pensar nisso. Yeah. E assim, de cabeça, foram os 2 melhores jogadores daquele clube, foram 2 guarda-redes, que não deixa de ser curioso. E pronto, e o Neno é recordado ali, ainda hoje a freguesia fez um grande post de agradecimento e tudo. Por isso mesmo que as pessoas iam bater à porta de casa para ele dar bolas, para a malta jogar. Não é fácil. E é a prova que uma pessoa, como não quero usar aqui termos farsolas, mas tu estás a perceber, João, mas é uma pessoa como o Neno também pode ser, estás a ver, ser reconhecido No mundo da bola, em Portugal. que é um estás a mundo ver? que cria bué de ódios, como já falamos aqui várias vezes, não é? E bem, não gosto daquele, entre clubes. É raro teres um gajo e à morte, por norma, quando as pessoas morrem, são sempre endeusados e saem mais elogios. Mas ainda em vida eu acho que já era um daqueles gajos consensuais. Yeah. E que tu dizias e bem, Era não um como castiço, jogador, era assim. como pessoa. Como pessoa, man. não, como pessoa. Não, porque como jogador a malta que aponta muitos erros. É fácil, sobretudo à saída da baliza. Sim. É uma desgraça. Não chora dessas. Mas Sim, Os sim. grandes jogos, alguém comentava, os Mas grandes neste jogos momento dele, isso não serve para os nada. grandes jogos dele são Yeah. quase todos com golos. Yeah. vamos ser honestos. Sim. Yeah. Quando estamos a falar do que estamos a falar, né, da morte da pessoa, isso não conta para nada. E foi Não, bem inesperado. não, Eu não, acho que não. também nos surpreendeu. Foi tão inesperado. Foi 2 dias puto. antes tinha feito um vídeo Pá, é. a fazer elíptica ou bicicleta É ou uma coisa assim. uma do Não, género. e é engraçado, eu merda, é uma vi merda. malta a meter na internet. Se nós pensarmos dos grandes jogos dos anos 90, o Neno estava em quase Tem todos, pá. 6-3, o 4-4, Bessa, que eu posso usar uma Com baliza. Arsenal. Sim. com o Arsenal, que ganhámos 3-1 em Londres. Eu só não O sofro, Neno acho que é tem todos. no do César Brito. Eu acho que é o único que ele não sofre gols de resto, por norma. Também foi o Neno na baliza. Foi, Faz César golos, Brito, sim. foi Neno. E não sofreu gols, que E é nós raro. sofremos golos. Yeah. Espetacular. E o Neno como guarda-redes, Pá, não o vou estar Porto- aqui a dizer que era o maior. Sabes que o mas- Porto faz uma mas como publicação e pessoa, mete lá a parece. dizer cruzámos
Estás a ver a publicação do Porto, lá cruzámos. É pá, eu disse, é mesmo propositado, estás a ver? Mas sabes, eu acho, olha, se isso for uma piada, eu acho que o Neno era daquelas pessoas que se E a rir-se. tivesse- meu. Sim, sim, Yeah, sim, yeah, sim, yeah, sim, yeah, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não conheço o Neno de lado nenhum, nunca ouvi, mas de todos os relatos que eu vi, e já ouvi o Futre falar, já ouvi Sim. N pessoas a falar sobre o Neno. O Silvino enquanto- fala, vai dar enquanto bem. colega, e o Neno era tipo, parecia a cola do balneário, sabes? Yeah. Aquele gajo que toda a gente gosta. Nos últimos tempos ouvi falar sobre isso, também sobre o Petit. Neno, O Petit também se pode William, assim muito no... a equipa no Dragão, nas Antas foi Neno, William, Ricardo Gomes, Veloso, Palmadeira, Vitor Paneira. Paneira deu uma foto, pá, notou-se que o Paneira estava sensibilizado. Palmadeira, Quase Vitor todos Paneira, devem estar. Terno, Valdo, Paulo de Sousa, Pacheco e Rio Águas. Que equipa do caraças. César Barito. Estava no banco. Não sei se Entra, alguém se lembra. ele entra para marcar. Tá, Então, olha, incrível. fica a nossa homenagem ao Neno, Grande homem. Sim. uma pessoa que nós não conhecíamos pessoalmente, mas que há pessoas que nós não precisamos de conhecer para saber que eram boas pessoas. Yeah. Eu falei com ele umas vezes por Acho causa do que este- offside, mas... Portanto, acho Super que este estrelas. é um desses casos e, portanto, pronto, Mas também não nos- deixa de ser triste, mas por outro lado também o legado dele acho que é um legado feliz e Não sei e como bonito. nos custa, Yeah. porque E vê-se muita gente sinal- extra bola Não mesmo a é, falar não é um dele. sinal também do envelhecimento, ficamos com... Quando sentimos que pessoas que nós conhecemos, que marcam a nossa, Yeah. o nosso crescimento, Claro, começam a eu morrer. ouvi o Também nos 6-3, começa... eu estava lá, não vi ao jogo, mas Yeah. eu estava a ver aquelas coisas, não é? Sim, Era o Paulo meu Sousa, guarda-redes. Paulo É isso, Sousa, é isso. tens... Pá, Leverkusen, Já isso é... já não estamos a falar de bicampeões europeus Yeah, e por aí yeah, fora, yeah. estamos a falar de gajos que da Sim. minha juventude. Não é? Sim, quando comparamos com o Ângelo, por exemplo. Significa duas Conhecemos coisas. o Ângelo, Yeah. mas ali... Porra, mas Estamos é, a ficar somos velhos. uns, não é? Nós conhecemos o Ângelo. Epá, foda-se. Foda-se, nós tivemos O com evento do BI. Yeah, yeah. Mas pronto, terminamos então assim Terminamos. este episódio. Até porque os momentos estão feitos, portanto já podemos ir Ah, preparados. ok. Portanto, nós temos aqui a mamar com cinzas e não sei o quê só por causa de pimentos. Quando comeres a e as saladinha de sardinhas, pimento vais então? ver. É a seguir. Ok. Quando vier a malta toda, são centenas de pessoas. Chamado de BGS. Malta, se nos apanharem na rua, não se esqueçam de virem falar connosco, que nós vamos andar aí com mais vídeos, não é, Nuno? Sim. Vamos fazer isso, vamos arriscar a fazer isso, né? Tem que ser. Também ninguém nos vai... Acho que não. Só não pode ter tripé, para ser legal. Com tripé precisas pedir autorização à câmara e tudo mais. É mandar um e-mail, eles depois respondem ou não, conforme... conforme as cidades pessoas. Ou enviam para a Rússia, no pior dos casos. Bom, já sabem, se gostarem, deixem o vosso like e subscrevam o nosso canal para estarem a par de todos os vídeos. Nós voltamos então em breve. Um grande abraço a todos. Abraço a todos. Não se esqueçam de votar na terça-feira. E viva o Benfica. Viva!